Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto. Casar com Kushina no início. Capítulo 111. Simulação de vida. Jutsu de transformação final versão demoníaca. Yuzuki. Vamos ver o quão demoníaco você realmente é. Neste dia, o sol brilhou intensamente. Após mais de 2 semanas de consolidação, Yuzuki havia obtido controle completo sobre a Terra do Relâmpago. As forças do Daimyo do Relâmpago estavam em ruínas, e a posição do Daimyo na Terra do Relâmpago havia sido eliminada. Todo o poder agora estava nas mãos de Yuzuki. A autoridade fluía da sede da Névoa Anbu, onde todos os assuntos deveriam ser relatados imediatamente. A sede da Anbu em Keri, agora chamada de Prédio de Centralização de Poder, controlava todas as tomadas de decisão em todo o país da água Kirigakuri, país do Relâmpago e Komogakuri. Essa era a nova ordem. Na viagem de volta, Samui acompanhou Yuzuki como sua obediente empregada e mulher. Um mês de intensa intimidade havia desgastado sua resistência aos comandos dele. Embora ela ainda abrigasse pensamentos de vingança, fantasiando sobre enfiar grandes bolinhos de arroz na garganta dele, ela tinha se acostumado com a natureza dele. Externamente brutal, mandão e astuto, ele mostrava um lado diferente com ela. Afetuoso, amor duro, e às vezes fingindo alheio à raiva dela. Essas complexidades tinham corroído sua vontade de resistir. Agora, ela dormia profundamente em seus braços, seus corpos entrelaçados após um encontro intenso. Quando a noite caiu, Yuzuki olhou para Samui, seus olhos traçando sua forma adormecida. Sua mão deslizou sobre sua pele de alabastro, seguindo as curvas graciosas de seu corpo. Inalando o cheiro de seus cabelos dourados, ele gentilmente segurou um seio antes de parar ali. Eu me pergunto, Tsunade sentiria o mesmo? Ele refletiu, curioso para saber se todas as loiras possuíam a firmeza de Samui. Terei que descobrir quando retornarmos. Mudando seus pensamentos, um sorriso satisfeito brincou em seus lábios. Komogakuri e a Terra do Relâmpago agora estavam firmemente sob o controle de Kirigakuri. Nas últimas 2 semanas, ele havia sistematicamente estendido sua influência por todo o país. Sem tempo para usar impressão mental em cada um dos subordinados do Daimyo, ele recorreu a táticas mais brutais. Aqueles considerados cruéis ou potencialmente traiçoeiros enfrentavam a execução, enquanto outros se rendiam sob ameaças de extermínio geracional. Os interrogadores habilidosos de Kiri garantiam a eficácia dessa estratégia. Ele então despachou seus ninjas mais talentosos administrativamente para as principais cidades e vilas selecionadas, estabelecendo controle político. Isso garantiu uma governança suave, semelhante a uma máquina bem lubrificada. Yuzuki também priorizou o gerenciamento de recursos, direcionando o excedente para comboios com destino a Kirigakuri. Ele aumentou ligeiramente as taxas de coleta, impostos, e reorientou o foco da Terra do Relâmpago para a agricultura e produção de recursos físicos, evitando cuidadosamente a ruptura social. Notavelmente, a população em geral permaneceu em grande parte inconsciente dessas mudanças radicais. Para eles, isso meramente pareceu uma mudança de governo, com suas terras se tornando um estado vassalo da Terra da Água. Como suas vidas diárias continuaram ininterruptas, a maioria dos cidadãos continuou com suas preocupações habituais, alheios ao conflito ninja que havia remodelado sua nação. Em relação a Komogakuri, o plano de Yuzuki era direto: produzir mais ninjas leais a Kirigakuri. Com uma grande parte da população sob sua impressão mental, eles se sentiram compelidos a proclamar a benevolência de Yuzuki e espalhar ideais que o beneficiassem. Essa estratégia visava garantir que as gerações atuais e futuras de ninjas serviriam sob uma única bandeira. Esse processo, no entanto, levaria tempo. Assim como construir um país não é um feito da noite para o dia, sua tomada de poder também não. O plano de longo prazo exigia execução delicada para evitar levantes populares ou guerras civis. Ainda assim, Yuzuki considerou essa abordagem superior a pilhar todos os recursos e deixar um país tão vasto definhar na pobreza por puro egoísmo. Ele retornou à sua carruagem no comboio. Esta operação de transporte em larga escala exigia sua supervisão pessoal. Afinal, a possibilidade de uma emboscada por nações invejosas como Konoha, Suna ou mesmo Iva não poderia ser descartada. Reclinado na cama dentro da carruagem, ele comandou mentalmente o sistema, ligue o simulador de vida. No mês passado, Yuzuki esteve absorto em administrar os negócios da Terra do Relâmpago. Só agora ele encontrou um momento de lazer. Naturalmente, ele não poderia perder a oportunidade de interagir com o simulador. Jin. O simulador de vida está prestes a começar. Por favor, escolha a habilidade de trapaça que você deseja simular em sua vida. Primeira opção, pica-pica no Mi, fruta brilho-brilho, versão perfeita sem efeitos colaterais. Segunda opção, respiração do sol, versão masterizada. Terceira opção, técnica de transformação definitiva, versão demoníaca. Por favor, selecione. Yuzuki levantou uma sobrancelha, examinando as opções diante dele. No momento, a fruta brilho-brilho parecia a opção mais atraente. No entanto, seu olhar permaneceu na habilidade de trapaça técnica de transformação definitiva. Se fosse apenas uma técnica de transformação simples, ele poderia ter descartado de cara. Mas a adição de versão demoníaca despertou seu interesse. Poderia haver algo extraordinário nisso? Sua curiosidade cresceu. Certamente essa não era apenas uma técnica de transformação comum? Ela possuía algumas qualidades únicas. Na melhor das hipóteses, ele refletiu, poderia rivalizar com a técnica de transformação de liberação de madeira? O nível de perfeição em que discernir a verdade da ilusão se tornava quase impossível. Hoje eu desafiarei essa superstição. Eu escolho o número 3. Yuzuki declarou, seus olhos se estreitando com determinação. Mesmo que se provasse uma técnica de transformação inútil, ele aceitaria o resultado. No pior cenário, ele sempre poderia simular novamente. Jin.
Habilidade de trapaça selecionada. Técnica de transformação suprema, versão demoníaca. Jin. Limitação da vida começando. Você nasceu em Konoha e viveu uma vida normal por 18 anos. Nessa idade, você alcançou o posto de Jonin, uma realização notável, já que poucos shinobi alcançam esse nível tão jovens. Este é o seu momento de orgulho. A confusão estava estampada no rosto de Yuzuki, como se um letreiro gigante, espera aí, que porra é essa? Tivesse se materializado em sua testa. Ele quase engasgou com a revelação. 18 anos de mediocridade absoluta e então em boom. Ele ascende gloriosamente ao posto de Jonin? Quão incrivelmente glorioso de fato. E essa deveria ser sua maior conquista? Para ser justo, sem nenhuma habilidade de trapaça, se tornar um Jonin depois de 18 anos de treinamento o colocaria de fato entre a elite dos shinobi comuns. Então, tecnicamente, não era errado chamar isso de seu momento de orgulho. No mesmo dia em que você foi promovido a Jonin, você recebeu uma missão. A Quarta Grande Guerra Ninja havia chegado aos seus estágios finais. Você, que originalmente havia sido deixado para proteger a vila, agora seria despachado para o campo de batalha. Puta, isso de novo não. Yuzuki murmurou baixinho. Então ele não ganhou nada com sua promoção, afinal. A Quarta Grande Guerra Ninja já estava terminando. De fato, ele realmente viveu uma vida normal até os 18 anos, desprovido de qualquer ambição ou desejo real. Você seguiu ordens e chegou ao campo de batalha da Quarta Grande Guerra Ninja. No entanto, no caminho, você caiu sob o feitiço do Tsukuyomi infinito lançado com sucesso. Yuzuki levantou uma sobrancelha, sua expressão era uma mistura de descrença e frustração. Isso não daria certo. Ele precisava de um momento para se recompor. Se as coisas continuassem assim, esse simulador poderia ser a morte dele. Samui, vem aqui. Yuzuki gritou para ela, sua voz ecoando além da carruagem. Depois de um breve momento, Samui entrou na ponta dos pés, sua mente ainda girando com planos culinários tortuosos. Ela estava lá fora respirando um pouco de ar fresco após o bom sono e pensando no que deveria cozinhar para ele. Grandes bolinhos de arroz? Carne com risco de asfixia? Ou talvez um banquete tão grandioso e delicioso que o faria explodir? Ela estava prestes a descansar quando o chamado dele chegou, que conveniente. Estou me sentindo um pouco estressado. Quer ajudar? Yuzuki disse, sentando-se na beirada da cama. Samui fez uma pausa, entendendo rapidamente o que ele queria dizer. Claro, mestre. Um leve sorriso surgiu em seus lábios enquanto ela se ajoelhava diante dele, pronta para começar seus cuidados. Enquanto ela se concentrava em dar prazer a ele, seus pensamentos se voltaram para o quão facilmente ela havia aceitado essa situação. Apesar de sua conformidade externa, uma parte dela se maravilhava com sua própria adaptabilidade. Depois de quase um mês desse tratamento em Komogakure, realizando inúmeras tarefas para ele diariamente, Samui descobriu um sentimento estranho e inexplicável crescendo nas profundezas de seu coração. Esse sentimento a fazia tremer intensamente às vezes. Yuzuki parecia ciente de seu prazer e explorava essa vulnerabilidade. Ela se perguntava se, no fundo, ela era realmente assim, uma mulher que apreciava afeição e cuidado após tratamento brutal na cama. Uma que servia seu homem enquanto seu coração negava, alegando que era uma tentativa de vingança. Tarde da noite, Yuzuki reclinou-se confortavelmente na cama. Samui deitou-se ao lado dele, sua perna drapeada sobre ele, respirando profundamente em seu pescoço. Suas mãos trabalhavam diligentemente, massageando suas joias mais sensíveis. Com seu humor melhorado após relaxar, Yuzuki retomou o simulador de vida. Jin. A simulação de vida continua. Sasuke Uchiha e Naruto Uzumaki lutaram ferozmente. O resultado, ambos perderam um braço. Apesar dos ferimentos, eles se reconciliaram. Juntos, eles dissiparam o Tsukuyomi infinito. Enquanto você escapava do Genjutsu, sua habilidade de trapaça foi ativada de repente. O parabéns, anfitrião. Você completou a tarefa oculta. Experimente o Tsukuyomi infinito. Jin. Parabéns, anfitrião. Você obteve técnica de transformação definitiva, versão demoníaca. Jin. A técnica de transformação definitiva permite que você replique perfeitamente qualquer um que você já viu, sua aparência, voz, assinatura de chakra e habilidades. Isso inclui o ninjutsu, chakra, Kekkei Genkai, físico, senjutsu e mais do alvo. É uma replicação perfeita de primeira classe. Além disso, você pode replicar ninjas infinitamente. Não há limite para o número. Santo Senhor! Yuzuki exclamou, completamente chocado. Você chama isso de mera técnica de transformação? Isso é um super replicador. E sem limites no número de replicações. Apenas um encontro cara a cara, e você pode facilmente copiar qualquer um. Isso não é absurdamente poderoso? Assim que ele estava prestes a continuar a simular, Samui olhou para cima, um sorriso brincando em seus lábios. Ela já podia sentir o efeito de sua massagem. De novo. Ela ronronou, suas unhas traçando uma linha ao longo do guerreiro desperto abaixo. HM? Yuzuki ficou momentaneamente intrigado, então sorriu. Parecia que ela tinha entendido algo errado. Mas um mal-entendido é apenas isso, um mal-entendido. Mas uma sincronia perfeita para isso. Ele estava realmente ansioso por outra rodada. Jin. Samui tentou desesperadamente drenar você até a morte na luta, mas não conseguiu vencer. Ela está triste e brava, e promete tentar novamente quantas vezes forem necessárias. Parabéns, anfitrião, você ganhou 100.000 pontos de vilão. Yuzuki estava eufórico. Ele tinha acumulado sem esforço outros 100.000 pontos de vilão. Com entusiasmo renovado, ele retomou o simulador de vida. Após ativar sua habilidade de trapaça, você elaborou um plano ambicioso. Isso compensaria seus 18 anos de mediocridade. Como você planejou, o mundo ninja comemorou a bem-sucedida missão de resgate de Sasuke e Naruto. Ao retornar para Konogakakure, você mira em seu primeiro alvo, Naruto Uzumaki, um dos poderes mais formidáveis do mundo ninja. Lá, aproveitando sua posição oficial e boa reputação na vila, você entrou sem esforço no Hospital Ninja de Konoha.
Era exatamente como ele havia previsto. Tendo adquirido uma habilidade de trapaça tão absurdamente poderosa, o primeiro passo lógico era replicar o indivíduo mais forte disponível. Naruto Uzumaki, sem dúvida seu alvo principal. Devido ao seu braço decepado, Naruto estava recebendo tratamento da equipe médica de elite do Hospital Ninja de Konoha. Usando seus privilégios oficiais, você entrou na enfermaria dele. Tendo pouca interação prévia com Naruto, você não tinha intenção de conversar. Você silenciosamente se aproximou da cabeceira dele, trocou sua bolsa de soro e saiu silenciosamente. Naruto permaneceu dormindo profundamente o tempo todo, sem saber da sua presença. Jin, parabéns, anfitrião. Você ficou cara a cara com Naruto Uzumaki. Agora você pode usar a técnica de transformação suprema, para replicar todas as suas habilidades a qualquer momento. Depois de sair do hospital, você voltou para casa e soltou um suspiro suave de alívio. Formando selos de mão, você sussurrou. Técnica de transformação definitiva, forma Naruto Uzumaki. Puff! Em uma nuvem de fumaça branca, você se transformou na exata semelhança de Naruto, uma replicação perfeita. Ninguém no mundo ninja conseguiu detectar essa transformação. Enquanto você a mantiver, você nunca será exposto. Jin, replicando as habilidades de Naruto Uzumaki. Parabéns, anfitrião. Você obteve Físico Uzumaki, Chakra da 9 Caudas mais um Kurama replicado absolutamente leal, modo Chakra da 9 Caudas, modo sábio, Senjutsu. Técnica de clone multissombra, Rasengan, Rasengan de bola grande. O prompt ecoou em sua mente por meia hora inteira. Agora você replicou completamente todas as habilidades de Naruto. Na verdade, você poderia substituí-lo completamente, contanto que ninguém descubra seu segredo. Yuzuki não conseguiu evitar estalar a língua em espanto. Essa habilidade era realmente poderosa. Não é de se espantar que fosse chamada de versão demoníaca. Era quase brutal demais para compreender. Entretanto, até este ponto, Yuzuki ainda não havia descoberto onde o aspecto demônio desta versão se manifestava. Espero que não seja algo literalmente demoníaco ou psicótico, mas estou bastante intrigado com esse aspecto. Yuzuki murmurou com um sorriso. Você respirou fundo, saiu da sala e caminhou até um bosque próximo. Afinal, você ainda não havia dissipado a técnica de transformação, então era melhor evitar ser visto pelos outros. Naruto-kun, de repente, um grito feminino assustado vindo do bosque chamou sua atenção. Você olhou para cima e viu Hinata Hyuga, seu rosto uma mistura de pânico e timidez. Quando o simulador chegou a esse ponto, Yuzuki percebeu. Não é aqui que a diversão começa? A verdadeira alegria, não é aqui que ela começa? Então é aqui que o demônio está. Capítulo 112, uma promessa com Hinata. Começando a replicar o poder de Sasuke. Jin. A simulação de vida continua. Na entrada do pequeno bosque, Hinata Hyuga está em traje ninja casual, seus olhos encontrando seus com uma expressão tímida. Ela está curiosa sobre sua presença, dado que você acabou de sobreviver à grande guerra ninja e deveria estar recebendo tratamento no hospital. Você tosse levemente, então diz a ela, bem, o hospital era muito chato, então eu escapei. Hinata, não conte a ninguém sobre isso, ok? Este será nosso segredinho, só entre nós. Ouvindo suas palavras, suas bochechas ficam vermelhas brilhantes. Ela acena gentilmente, sussurrando, não se preocupe, Naruto-kun. Eu guardarei seu segredo. Esse é o nosso segredo. Observando sua timidez, um plano se forma em sua mente. Você aperta seu estômago e diz, Hinata, estou morrendo de fome. Eles não me deixam comer nada gostoso no hospital. A Hinata pisca para você e pergunta, devo comprar 2 porções de ramen para você? Sim, sim. Você concorda ansiosamente, sorrindo. Eu vou esperar por você aqui neste pequeno bosque. Com isso, ela cora e sai. Yuzuki testemunhou essa troca, um sorriso lentamente curvando seus lábios. O que está prestes a se desenrolar será bem interessante. Enquanto ele mantiver o jutsu de transformação, nem o Naruto real seria capaz de notar a diferença. Além disso, aquele garoto denso e de cabelos amarelos provavelmente não perceberia os sentimentos de Hinata por ele até o ataque de Tsutsuki Toneri anos depois, embora ela já tivesse confessado isso a ele antes. Que pena! Você continua sendo tão estúpido. Vou aproveitar isso com antecedência. Yuzuki riu para si mesmo. E Hinata retorna com o ramen, e vocês se retiram para o pequeno bosque juntos. O aroma delicioso do ramen faz sua boca salivar. Você está faminto. Você balança gentilmente seu braço direito, que parece vazio devido ao jutsu de transformação definitiva. Ponto. Você diz, abrindo a boca, Hinata, eu não posso comer sozinha agora. Você me alimentaria? E Hinata revira os olhos gentilmente, mas, sabendo que seu braço direito não se recuperou, ela obedece. Ela pega um pouco de macarrão, sopra para esfriar e cuidadosamente coloca na sua boca. Depois de terminar o ramen alegremente, você pega a mão dela sem hesitar e caminha ao longo do riacho atrás do pequeno bosque. Daquele dia em diante, você passa todos os dias se esgueirando com Hinata, afinal, ninguém pode detectar seu jutsu de transformação. Enquanto isso, o verdadeiro Naruto permanece no hospital, passando por um transplante de braço. Depois de um mês de você substituindo-o e saindo com Hinata, os sentimentos dela por você se intensificam rapidamente. Embora Naruto não seja a kunai mais afiada da bolsa, sua inteligência supera em muito a dele. Às vezes, apenas algumas palavras suas fazem o amor dela transbordar. Uma noite, naquele mesmo pequeno bosque, você segura a mão de Hinata e diz suavemente, Hinata, eu te amo profundamente.
Eu quero que você seja minha esposa. A confissão direta a pega desprevenida, mas ela olha para você com profundo afeto e responde suavemente: eu também te amo profundamente, Naruto-kun. Após a confissão, você beija apaixonadamente os lábios dela. Sozinho sob o luar, vocês dois se tornam cada vez mais ardentes, sentindo o calor entre seus corpos se intensificar. E com algumas palavras doces, a sugestão do que deveria acontecer a seguir se torna cada vez mais clara para Hinata. Ela gentilmente aperta seu estômago, sentindo uma mistura de medo e excitação. Afinal, com esse fogo queimando entre vocês, ela também quer ser consumida pelas chamas. Então ela morde o lábio, aparentemente se decidindo, e responde com um suave milímetro. Depois disso, a tímida Hinata se rendeu aos seus sentimentos. Vencida pelo amor que ela abrigou por tanto tempo, ela ansiosamente seguiu sua liderança, perdendo-se em ondas de prazer. Somente depois de experimentar sensações de êxtase várias vezes ela finalmente descansou. Você promete encontrá-la aqui todas as noites a partir de agora, oferecendo-se para mostrar a ela a beleza do mundo sob o luar. Ela concorda timidamente. Jin, parabéns ao anfitrião por ganhar 500 mil pontos de vilão. Bem, posso dizer que até agora ele faria o mesmo que eu. Eu realmente tenho uma resistência incrível. O humor de Yuzuki está nas alturas. Ele passou mais de uma década vivendo uma vida comum no simulador, tanto tempo precioso desperdiçado. Mas está tudo bem agora. Ele ainda pode compensar todos aqueles arrependimentos do passado. Depois de demonstrar suas habilidades impressionantes, Hinata ficou ainda mais apegada a você. Ela te procurava quase todas as noites, ansiosa para experimentar aquele prazer requintado novamente. Afinal, ela nunca se sentiu tão bem antes, e até seu corpo parecia mais forte. Suas habilidades continuaram a se expandir à medida que você explorava constantemente novas experiências. Desde ela usando seu microfone para alguns testes orais, ou usando seus grandes pãezinhos para colocar sua salsicha dentro, até mesmo alguma nudez pública que a envergonhou, suas escapadas deixaram Hinata corando furiosamente. E Hinata caiu completamente sob seu feitiço. Uma manhã, você acordou cedo para se exercitar. Afinal, atividades tão vigorosas exigem um corpo forte. Você manteve sua aparência original, abrindo mão do jutsu de transformação. Enquanto você se preparava para correr, você avistou uma figura elegante correndo por perto. Embora seu físico não pudesse rivalizar com o de Hinata, ela possuía uma estatura alta e graciosa. Era Aruno Sakura, indo em direção à prisão de Konoha. A situação de Sasuke Uchiha estava pesando muito em sua mente ultimamente. Apesar das garantias de Tsunade de punição branda, Sakura permaneceu profundamente preocupada com ele. Quando ela notou você, seus olhos brilharam de curiosidade. No entanto, ela rapidamente se moveu para passar, pois você não havia deixado muita impressão nela antes. De repente você gritou: Sakura, você vai para a prisão? Para ver Sasuke Uchiha? No momento em que você avistou Sakura, um plano brilhante se formou em sua mente. Você ainda não tinha encontrado Sasuke, e com seu jutsu de transformação definitiva, você absolutamente tinha que encontrá-lo e replicar todas as suas habilidades. Afinal, no mundo ninja atual, somente ele e Naruto possuem os poderes mais formidáveis. Replicar Naruto e Sasuke é o caminho a seguir. Neste estágio, possuir os poderes máximos desses dois seria o suficiente para dominar o mundo ninja. Yuzuki murmurou para si mesmo, assentindo confiantemente. Após ouvir suas palavras, Sakura exclamou, confirmando que ela realmente iria ver Sasuke. Ela então olhou para você com expectativa e perguntou: você pode me levar até ele? Você sorriu para ela, indicando que isso era moleza para você. Suas excelentes habilidades interpessoais poderiam lhe dar acesso até mesmo à prisão rigorosa de Konoha. Fora da prisão, sob uma árvore escondida, você disse: Sakura, espere aqui. Vou tentar fazer com que Sasuke saia e te encontre. E Sakura agarrou sua mão animadamente. Sério? Obrigada. Percebendo seu entusiasmo, ela corou e a soltou. Você sorriu encantadoramente. Não é nada, apenas uma ajuda. Você foi até a entrada da prisão. Graças às suas habilidades sociais, você facilmente conversou com os guardas. Lá dentro, você vasculhou os andares e rapidamente encontrou a cela de Sasuke. Suas mãos e olhos estavam selados, embora essas técnicas não pudessem realmente contê-lo. Ele ficou de bom grado para espiar seus erros. Você ficou na porta da cela dele, com um leve sorriso nos lábios enquanto esperava em silêncio. E Sasuke, sentindo sua presença, não demonstrou interesse na conversa. Jin, parabéns ao anfitrião por completar um encontro cara a cara com Sasuke Uchiha. Depois de ouvir o prompt do sistema, você saiu da prisão. E atrás de um arbusto escondido do lado de fora, você formou selos de mão, técnica de transformação suprema, forma Sasuke Uchiha. Com um pulo, uma fumaça branca subiu e você se transformou na aparência de Sasuke. Jin, replicando as habilidades de Sasuke Uchiha. Parabéns! Você obteve Manjeki Sharingan Eterno, Rinnegan 6 Tomoe Puxão Universal, Empurrão Todo-Poderoso, Devastação Planetária, Fluxo de Chidori, Kerin, Lâmina de Chidori e Susanoo o Perfeito, Liberação de Madeira, Natividade de um Mundo de Árvores. O prompt do sistema continuou por 20 minutos. Você agora replicou todas as habilidades de Sasuke. Você abriu os olhos, revelando um Rinnegan de 6 Tomoe em um olho e um Manjeki Sharingan Carmesim no outro. Fechando o Sharingan, você usou a técnica de cintilação corporal para desaparecer. Você reapareceu atrás da árvore onde Sakura estava escondida. Em Sasuke, ela gritou, atordoada por sua aparição inesperada. Para ela, você era Sasuke Uchiha perfeito e real? A Sakura, você disse suavemente, tem sido difícil para você ultimamente. Seu tom gentil derreteu o ressentimento da infância dela, intensificando seu amor. Ela nunca tinha ouvido você falar tão gentilmente. E Sasuke-kun, eu realmente gosto muito de você. Sakura confessou, seus olhos cheios de amor. Ela temia perder essa rara chance de falar com você. Você sorriu suavemente. Milímetro. Eu sei.
Quando você será liberado? Eu sempre esperarei por você. Sakura perguntou com as bochechas coradas. Não tenho certeza, mas deve ser em breve. Você respondeu, ainda sorrindo. Você sabia que Sasuke logo deixaria a vila após sua libertação. É quando você realmente brilharia. Por enquanto, você não estava com pressa. Afinal, você precisava ferver o sapo lentamente. Como esperado de uma cópia minha. Yuzuki não conseguiu deixar de se elogiar. Ele refletiu, assim que Sasuke deixar Konoha, eu posso usar meu poderoso jutsu de transformação para substituí-lo completamente e de forma justa e honesta. Ainda por cima, um sorriso travesso se abriu em seu rosto quando ele se lembrou de um velho ditado, eu cuidarei da sua esposa. Capítulo 113. Estratégia de Genjutsu para Naruto. Surpresa de Sakura. Sasuke? Por que você voltou? Neste dia, Sasuke foi libertado da prisão, tendo chegado a um acordo com Konoha. Ele deveria deixar a vila, experimentar o mundo exterior e investigar as dimensões alternativas deixadas por Kaguya Otsutsuki. Nos portões de Konoha, Sasuke se despediu de Naruto e Sakura antes de partir. Ele esclareceu que embora não fosse embora para sempre, seus retornos seriam pouco frequentes, e ele se comunicaria principalmente por meio de mensageiros corvos. Você ficou em silêncio em uma parede próxima, observando sua saída silenciosa. Quando ele desapareceu de vista, você sabia que era a hora de colocar seu plano em ação. E com um sorriso você murmurou, vá sem se preocupar, Sasuke. Eu cuido das coisas aqui na vila. É nos próximos 2 meses. Naruto, confinado no hospital enquanto seu braço estava sendo cultivado, não podia deixar a área. Isso era perfeito para seu grande esquema, especialmente com sua alta iminente. Durante esse tempo, as visitas de Hinata a você se tornaram mais frequentes, às vezes ocorrendo 3 vezes ao dia. Embora você tenha evitado Naruto facilmente todas as vezes, a presença dele na vila significava que rastros poderiam ser deixados, uma complicação potencial. Sua missão era dupla, impedir Hinata de descobrir algo suspeito e impedir Naruto de contatá-la. E com seu plano totalmente preparado, você entrou sem esforço no hospital ninja de Konoha usando sua identidade conveniente. Ao entrar na enfermaria particular de Naruto, ele acenou e disse, ei, você pode me dizer quanto tempo mais eu tenho que ficar aqui? Estou morrendo de tédio, Datebayo. Você se aproximou dele com um sorriso, dizendo, Naruto, você poderá sair em breve. Seu rosto se iluminou de alegria, sério? Claro que é verdade. Olha, o que é isso? Você apontou para seus olhos. Enquanto Naruto olhava sem suspeitar, seus olhos originalmente pretos mudaram de repente, um olho emitiu uma luz roxa assustadora, enquanto o outro se transformou em uma estrela de 6 pontas, o Mangekyou Sharingan. Eterno Mangekyou Sharingan, Genjutsu. 6 Tomoe Rinnegan, Genjutsu. Você instantaneamente lançou um Genjutsu duplo, combinando o poder do Eternal Mangekyou Sharingan com o 6 Tomoe Rinnegan. Você assumiu o controle completo de Naruto e Kurama dentro dele sem esforço algum. Naruto não tinha defesa contra seu ataque. Seu poder superava em muito dele, pois você possuía todas as habilidades dele e de Sasuke. Por um curto período, você poderia até mesmo liberar um poder próximo ao dos 6 caminhos. O único pequeno arrependimento foi que depois da Quarta Grande Guerra Ninja, o poder dos 6 caminhos dentro de Sasuke e Naruto desapareceu. Caso contrário, você teria sido ainda mais poderoso. Yuzuki, observando isso, suspirou suavemente. O momento não era o ideal, essa era a verdade. Foi um pequeno contratempo. Afinal, se ele tivesse replicado o poder dos 6 caminhos de ambos, ele teria sido o sábio dos 6 caminhos. No entanto, possuir as habilidades de Sasuke e Naruto era suficiente por enquanto. Mangetsu, Yuzuki chamou enquanto saía da carruagem. Olhando para a luz brilhante do dia, ele perguntou, quanto tempo falta para chegarmos a Kirigakuri? Mangetsu rapidamente se aproximou da frente da equipe e respondeu respeitosamente, Senhor Yuzuki, considerando os recursos e bens excessivos que estamos transportando da Terra do Relâmpago, junto com nossa grande equipe de escolta de mais de 6.000 ninjas, a estimativa inicial é de cerca de 7 a 10 dias. Os recursos dessa vez foram realmente enormes. Imagine só. Todo o tesouro excedente da Terra do Relâmpago tinha sido completamente esvaziado. Era uma quantidade imensa de recursos. Mesmo que ele não os tivesse deixado na pobreza, essa quantidade ainda era o suficiente para transformar uma pequena vila em uma grande cidade em pouco tempo. Entendo. Yuzuki disse, esticando o corpo. Ele sorriu levemente e acrescentou, está tudo bem. Descansaremos quando for hora de descansar. Estamos retornando triunfantemente e não há necessidade de pressa. Sim, senhor. Mangetsu respondeu prontamente e respeitosamente. Depois, Yuzuki retornou para a carruagem. Continue a simulação. Ele pensou consigo mesmo. Jin, a simulação de vida continua. No quarto do hospital de Konoha. Você usou sem esforço o poder combinado do Mangekyou Sharingan Eterno e do Genjutsu do Rinnegan do 6 Tomoe para controlar Naruto completamente. Apesar de ter o 9 caudas dentro dele, ele provou ser completamente inútil. Você não apenas controlou Naruto, mas também dominou completamente Kurama dentro dele. De agora em diante, sempre que sentir Hinata Hyuga, encontre uma maneira de evitá-la imediatamente. Você ordenou. E sim, Naruto assentiu, sua expressão rígida. Agora, haja naturalmente. Esta é sua única exigência em todos os momentos. Caso contrário, faça o que quiser. Você sorriu levemente enquanto o instruía. Ok. A rigidez desapareceu do rosto de Naruto quando ele voltou ao normal. Quanto tempo mais eu tenho que ficar aqui? Quando eu for embora, vou comer ramen primeiro. Ramen Datebayo. Havendo-o voltar ao normal, você assentiu com satisfação.
O genjutsu que você lançou usando o Manjeki Sharingan e o 6 Tomoe Rinnegan era indetectável por qualquer um no mundo ninja inteiro. Você não teve absolutamente nenhuma preocupação. Depois de deixar o hospital de Konoha, você estava de bom humor usando o jutsu de transformação, você rapidamente se infiltrou no complexo do clã Hyuga. Afinal, esta não foi sua primeira visita. Quando você entrou furtivamente no quarto privado de Hinata, ela soltou um suspiro de surpresa e saiu rapidamente. Ela olhou para a esquerda e para a direita, certificando-se de que ninguém tinha visto você. Soltando um suspiro de alívio, ela fechou rapidamente todas as janelas e portas do quarto. Ela olhou para você gentilmente e disse timidamente: "Por que você veio em plena luz do dia? Se alguém do clã te vir, senti muita sua falta." Você pegou a mão de Hinata e disse: "Não consigo parar de pensar em você, especialmente depois de ontem." Quando você... Hinata mordeu o lábio, seu rosto corou enquanto ela abaixava a cabeça e sussurrava: Eu também não consigo parar de pensar nisso. Então não vamos esperar mais." Você disse com um sorriso travesso. Hinata assentiu ansiosamente: Após seu encontro apaixonado, você deixou o complexo do clã Hyuga sentindo-se eufórico. Com suas habilidades, entrar lá foi fácil. Enquanto você desejasse permanecer sem ser detectado, ninguém poderia descobrir sua presença. Yuzuki estalou a língua em agradecimento. Usar tanto o Eternal Manjeki Sharingan quanto o 6 Tomoe Rinnegan para lançar um genjutsu em Naruto foi de fato uma estratégia brilhante. Não só era viável, mas também fornecia controle completo sobre a situação. Essa manobra inteligente garantiu que de agora em diante, todo encontro com Hinata envolveria o próprio Yuzuki. Enquanto isso, o verdadeiro Naruto, ao vê-la ou senti-la por perto, instintivamente encontraria uma maneira de ir embora. Como esperado de mim, Yuzuki refletiu, estalando a língua mais uma vez em autoadmiração. Seu plano era nada menos que perfeito. Depois de deixar o clã Hyuga, você dissipou o jutsu de transformação e se preparou para voltar para casa. No caminho, você viu Sakura fazendo compras e estreitou os olhos, decidindo segui-la. Encontrando um canto isolado, você executou a técnica de transformação definitiva, forma Sasuke Uchiha. Você então seguiu em direção à rua. 3 meses se passaram desde a partida de Sasuke da vila. Apesar da promessa, o tempo separados parecia interminável. Toda noite Sakura ansiava por Sasuke, embora entendesse que sua ausência prolongada era inevitável. Balançando a cabeça para dissipar esses pensamentos, Sakura se concentrou em planejar sua refeição noturna. Ela estava parada diante da barraca de vegetais, seus olhos vagando pela variedade de pepinos, berinjelas, bananas e batatas doces roxas. Selecionando alguns pepinos, ela refletiu: nutritivo, emagrecedor e econômico. De repente, Sakura sentiu alguém parado atrás dela, observando sua seleção de ingredientes. Um arrepio percorreu sua espinha. Poderia ser um perseguidor? A raiva explodiu dentro dela. Ela cerrou o punho, pronta para dar uma lição naquele canalha. Enquanto ela se virava, uma voz familiar a fez parar. "Sakura, já faz um tempo." Você disse com um sorriso. Seu punho permaneceu erguido, mas seus olhos se arregalaram em descrença. Suas pupilas tremeram quando a compreensão surgiu. "Sasuke?" Ela engasgou lutando para conter sua excitação. Seu olhar disparou para cima e para baixo, absorvendo a visão de você. Em um instante, os pepinos caíram no chão. Sakura se lançou em seus braços, agarrando-se firmemente. "Em Sasuke. Oh, senti tanto sua falta. Você finalmente voltou." Ela exclamou, recusando-se a me soltar. Sakura, temos uma audiência." Você disse, coçando a cabeça enquanto olhava para os espectadores. Inclinando-se para perto, você sussurrou: "Por que não continuamos isso em casa?" E o rosto de Sakura ficou vermelho. Ela sentiu ansiosamente milímetro. Juntos, vocês selecionaram uma variedade de ingredientes deliciosos antes de irem para a casa dela, deixando a multidão curiosa para trás. TSK. Yuzuki estreitou os olhos, refletindo sobre os ingredientes que Sakura havia selecionado antes. Ele se perguntou brevemente se ela realmente poderia consumir todos aqueles itens. Talvez ela só comesse alguns, enquanto o resto poderia servir para outro propósito. Yuzuki se espreguiçou languidamente antes de reclinar-se mais uma vez. Ele então retomou a simulação de vida. E Sakura ansiosamente levou você para sua casa, um espaço simples e convidativo. "O Sasuke, o que te traz de volta tão de repente?" Você informou Naruto e os outros? "Eles sabem que você voltou?" Ela estava parada diante de você, suas perguntas saindo animadamente. Você respirou fundo e falou suavemente: "Sakura, eu não deveria estar aqui agora, mas não consegui ficar longe por mais tempo. Senti sua falta. Por favor, não mencione isso para Naruto ou Tsunade. Prefiro manter meu retorno em segredo por enquanto." Ao ouvir suas palavras, os olhos de Sakura se encheram de afeição. Ela sentiu vigorosamente e exclamou: "Claro, Sasuke. Não se preocupe, seu segredo está seguro comigo." Capítulo 114. Uma reunião de 3 irmãs. "Ino, vocês duas estão escondendo algo?" O aroma perfumado dos ingredientes chiando vem da cozinha para a sala de estar. Você relaxa na sala de estar, observando a figura ocupada na cozinha. Um sorriso brinca em seus lábios enquanto você murmura: "Oh, Sasuke, continue explorando aquelas ruínas de Kaguya fora da vila. Não se preocupe com casa, eu tenho tudo sob controle." E seu rosto brilha de satisfação. Afinal, Sasuke está em algum canto distante, felizmente inconsciente. Simulando até esse ponto, Izuki não conseguiu evitar balançar a cabeça. Aquele garoto emo Sasuke realmente não sabe o quão bom ele é. Depois da 4ª Grande Guerra Ninja, quase todos em Konoha o perdoaram.
No entanto, por alguma razão inexplicável, esse cara decidiu ir embora de repente? Para usar seus olhos para testemunhar o mundo. Ele está deixando sua futura esposa sozinha na vila? Quem sabe se ele está realmente confuso ou apenas se fazendo de bobo. Mesmo que ele quisesse deixar Konoha, ele poderia pelo menos ter levado sua esposa com ele, certo? Mas não. Esse idiota simplesmente se levantou e foi embora sozinho. Talvez ele seja apaixonado por ser um herói solitário e de um braço só. Se eu estivesse no lugar dele, definitivamente levaria 8 ou 10 esposas para viajar. Acho que só alguém com um cérebro como o daquele idiota conseguiria fazer uma coisa dessas. É uma sorte que Sakura seja tão devotada a ele, sem um olhar errante. Caso contrário, a própria existência de Sarada pode ser questionável. Izuki estreitou os olhos e continuou a simulação de vida. Na cozinha, a figura ocupada de Sakura se reflete em seus olhos através das janelas embaçadas. Você respira fundo, levanta-se lentamente do sofá na sala de estar, então caminha até a porta da cozinha e bate suavemente no vidro. Sakura, você precisa de ajuda? A Sakura, ao ouvir suas palavras, imediatamente responde suavemente: não precisa. Sasuke-kun, você tem investigado fora da vila nos últimos meses, certamente não comendo ou dormindo bem. Apenas relaxe no sofá e espere pela refeição, ok? Ouvindo suas palavras, você aperta o nariz, sorri levemente e retorna ao sofá. Já que ela não quer que você se esforce, você não vai insistir. 1 hora depois, a mesa está carregada de pratos perfumados. Se nada mais, as habilidades culinárias de Sakura são bastante impressionantes, em alguns aspectos rivalizando com as suas. E Sasuke-kun, o jantar está pronto. Ela grita amorosamente depois de servir o arroz. Você se senta ao lado dela, então sorri e diz: eu quero que você me alimente. Ouvindo isso, seu rosto instantaneamente fica vermelho brilhante, mas em meio à alegria e timidez, ela concorda. A refeição é completamente satisfatória. Você elogia continuamente as habilidades culinárias de Sakura, enchendo seu coração de felicidade. Depois do jantar, já é tarde, com a lua alta no céu. Embora seu quarto seja decorado confortavelmente, é apenas um apartamento de um quarto. Sakura agora enfrenta um problema embaraçoso: não há espaço suficiente. O principal motivo é que ela não esperava que você retornasse à vila tão rápido. Ela havia planejado originalmente encontrar um lugar maior e se mudar para lá depois de um tempo. Sasuke-kun, me desculpe, o quarto é um pouco pequeno. Sakura diz um tanto envergonhada: você tem trabalhado duro fora da vila por tantos dias, você deveria descansar bem. Se você não se importa, você pode usar meu quarto. Eu vou dormir no sofá da sala de estar esta noite. Como pode ser isso? Você imediatamente se levanta, dizendo em um tom inquestionável: não, você não pode dormir no sofá. E se você pegar um resfriado? Além disso, eu não acho que seu quarto seja pequeno. Você chega ao lado dela e sorri gentilmente, é o suficiente para nos divertirmos. E depois disso, a pequena cama suportou o peso da paixão repetida. Se tivesse alguma consciência, certamente se perguntaria por que seu destino era tão miserável. No final, ela quase se quebrou com os impactos poderosos. Jin, parabéns ao anfitrião por obter 500 mil pontos de vilão. Izuki levantou uma sobrancelha. Agora sim. Ele soltou um suspiro profundo e satisfeito. Graças a Deus pelo recurso de imersão em tempo real do simulador de vida. Ele refletiu: eu odiaria perder todas essas experiências. Na manhã seguinte, Sakura levantou-se cedo para preparar o café da manhã para você. Graças ao seu selo da força de 100, ela se recuperou rapidamente dos esforços da noite. Depois de saborear a deliciosa refeição, ela se aninhou em seus braços e perguntou suavemente: Sasuke-kun, quanto tempo você vai ficar dessa vez? Você poderia ficar um pouco mais? Vou sentir sua falta. Você fingiu contemplação, então gentilmente acariciou sua bochecha. Por enquanto, não tenho planos de ir embora. Você é incrível demais, não suporto ir. O coração de Sakura se encheu de alegria. Seus esforços valeram a pena. Ela cerrou o punho gentilmente e declarou: Sasuke-kun, vou trabalhar ainda mais duro de agora em diante. Em milímetro. Durante o dia, porém, investigarei alguns assuntos por perto. Não posso ficar só ocioso. Você disse com um sorriso. Ok. Sakura sentiu ansiosamente. Ter você ao lado dela à noite era o suficiente. Ela tinha seus próprios deveres no Hospital Ninja de Konoha, afinal. Depois que ela foi embora, você saiu da casa dela. Nos dias seguintes, você se estabeleceu em uma rotina de lazer, alternando entre o complexo Hyuga e a casa de Sakura. Sua identidade mudou sem esforço entre Naruto e Sasuke. 2 meses se passaram, durante os quais você acumulou outros 800 mil pontos de vilão da dupla, uma verdadeira dádiva. E hoje Sakura, Hinata e Ino se reuniram para uma reunião há muito esperada. Em um restaurante, Ino examinou a pele radiante de suas amigas. Ei, Sakura, Hinata, por que sua pele parece ainda mais lisa e clara do que há 2 meses? Vocês estavam escondendo algum regime de beleza secreto? HMPH. Vocês duas são tão más, guardando isso para vocês mesmas. Vocês não me consideram mais uma irmã? Ouvindo as palavras invejosas de Ino, Sakura e Hinata trocaram olhares, seus rostos corando levemente. A razão para a melhora da pele não era devido a nenhum produto de cuidados com a pele. A causa real? Bem, isso não poderia ser compartilhado com Ino. E além disso, vocês dois têm sido tão esquivos nos últimos 2 meses. Tentei convidá-los para beber 2 vezes, mas vocês nunca apareceram. Ino disse, servindo-se de uma bebida com um beicinho. Eu entendo porque Sakura está ocupada. O Hospital Ninja é sempre agitado. Mas você, Hinata, o que mantém a herdeira Hyuga tão ocupada? Tem passado um tempo de qualidade com Naruto?
Com a provocação dela, as bochechas de Hinata ficaram vermelhas. Ino tinha acertado o alvo sem saber. Enquanto isso, você estava escondido na sala privada adjacente, escutando a conversa do trio. Vamos mudar de assunto. Sakura interrompeu, notando o desconforto de Hinata e Ino. Ouvi dizer que você e Sai estão juntos agora? Fofoca, o melhor quebra-gelo nas conversas femininas. Em milímetro. Ino, encorajada pelo álcool, respondeu com um leve rubor, já que somos irmãs, vou contar. Acabei de concordar em ser namorada do Sai ontem. Mas ela pressionou um dedo nos lábios, isso fica entre nós. Ainda é só boato para todo mundo. Sai e eu ainda não oficializamos. Só estou contando para vocês duas porque vocês são minhas melhores amigas. Uau! Sakura e Hinata se inclinaram, os olhos brilhando de curiosidade. Na sala ao lado você assentiu pensativamente. Sai? Bastardo sortudo. Mas eles só oficializaram isso ontem? Você refletiu sobre isso, um sorriso malicioso se espalhando lentamente em seu rosto. Você decidiu abordar esta situação com o máximo cuidado. Afinal, seu princípio orientador sempre foi um lema de 5 palavras. A meu, é tudo meu. Que lema excelente. Izuki sorriu, estalando a língua em apreciação. Na verdade, como dizem, somente as crianças se limitam às escolhas. Izuki olhou para a figura adormecida de Samui em seu colo, seus pensamentos se voltando para as outras mulheres em casa. Eu quero todos eles. Jin, a simulação de vida continua. Você ativa sua habilidade de detecção de nível máximo. Com sua força atual, você sente sem esforço tudo dentro do alcance de Konogakakure. 3 minutos depois, você abre os olhos lentamente, tendo descoberto o paradeiro de Sai. Ele está conduzindo um interrogatório na base Ambu. Você pula pela janela. O céu noturno te cumprimenta. Em 10 minutos, você se infiltra facilmente no prédio da Ambu e chega à sala de interrogatório. Sai está lidando com um conflito de rotina na vila. E ele está curioso sobre sua presença. Afinal, está é a sede da Ambu, e até onde ele sabe, você é apenas um Jin comum. Jin, parabéns. Você atingiu a condição encontrando Sai. Agora você pode usar Jutsu de transformação definitiva para replicar à vontade. Você sorri para Sai dizendo, de agora em diante, concentre-se apenas no seu trabalho. Fique longe de Ino. E quando você termina de falar, seu genjutsu duplo Eternal Manjeki Sharingan mais Rinnegan de 6 Tomoi o enreda instantaneamente. Ele cai profundamente em sua ilusão. Sem expressão, ele responde, sim. A tarefa concluída, você sai calmamente da sede da Ambu. E 12 minutos depois, você está de volta ao restaurante. Você forma selos de mão. E técnica de transformação definitiva forma Sai. À medida que a fumaça branca se dissipa, você se transforma em Sai. Sua frenética jornada de replicação começa. Jin, replicando as habilidades de Sai. Parabéns por obter Arte Ninja, Pergaminho da Super Besta, Técnica do Clone de Tinta, Técnica de Selamento, Bala Encaradora da Visão do Tigre, Desenho de Imitação da Super Besta. Capítulo 115, A Arte do Ritmo, de um banquete único a uma refeição diária. Eu sou um jogador, mano. Dentro da carruagem esburacada, Yuzuki reclinou-se vagarosamente. A jornada até Keri levaria quase mais 10 dias. Ele olhou para Samui, que havia caído em um sono profundo acima dele após seu recente encontro intenso. Enquanto ele acariciava seus cabelos dourados, ela se agarrou a ele como um polvo, praticamente fundida ao seu corpo. Não foi ela quem quis me estrangular até a morte há pouco tempo? Agora ela parece decidida a me esmagar. Ele refletiu. Deixando esses pensamentos de lado, Yuzuki se acomodou confortavelmente na cama. Saboreando a maciez do corpo de Samui contra o seu, ele decidiu continuar a simulação. Continue a simulação. Jin, a simulação de vida continua. Você já se transformou em Sai usando o Jutsu de transformação no restaurante. E com seu Jutsu de transformação suprema, não há risco de ser exposto, você fica completamente indetectável. Agora, como Sai, você está esperando silenciosamente em uma sala privada. Na sala ao lado, Ino e Sakura estão bebendo muito, enquanto Hinata toma chá de frutas, abstendo-se de álcool como de costume. Depois de meia hora, a fala de Ino fica arrastada, sua tontura aparente. Eu não posso. Eu simplesmente não posso. Ela murmura suas palavras sumindo, Hinata, hehe. Vou precisar da sua ajuda para voltar para casa de novo. E Hinata acena gentilmente milímetro. Sakura, com a maior tolerância ao álcool das 3, permanece um tanto funcional. Aproveitando o momento, você faz seu movimento. Você entra no corredor, cronometrando perfeitamente sua saída para encontrar as 3 mulheres saindo do quarto. Fingindo surpresa, você pergunta sobre a presença delas. Ao ver você, ou melhor, Sai, Ino imediatamente sucumbe ao sono, tomada pela intoxicação. Sakura e Hinata explicam timidamente que as 3 amigas não se reuniam há algum tempo e decidiram se encontrar. Você sorri compreensivamente e sugere que Hinata acompanhe Sakura para casa enquanto você cuida de Ino. As 2 mulheres concordam sem suspeitas, afinal, seu jutsu de transformação definitiva é perfeito. Com seus acenos de aprovação, você gentilmente apoia Ino, se despede de Sakura e Hinata e parte casualmente. Agora eu finalmente entendo por que esse jutsu de transformação é chamado de versão demoníaca. Yuzuki refletiu, beliscando a ponta do nariz. Esse jutsu de transformação era realmente assustador. Ele podia substituir completamente uma pessoa em carne e osso, e aqueles ao redor permaneciam completamente alheios. Essa era a parte realmente assustadora. Assim como Hinata no simulador,
Ela nunca percebeu que Naruto havia sido substituído há muito tempo. E Sakura também não. Um sorriso irônico se espalhou pelo rosto de Yuzuki. Você acompanha Ino sonolenta e atordoada de volta ao complexo do clã Yamanaka. A mãe de Ino o cumprimenta com um sorriso caloroso. Para ela, você é um genro que ela aprova de coração. Como você está se juntando ao clã por meio do casamento, ela o recebe sem reservas e está ansiosa pela união. Desde o sacrifício heróico de Inoishi na Quarta Guerra Ninja, a mãe de Ino tem estado ansiosa para encontrar um par adequado para sua filha. Sai a sua primeira escolha. Ela e Ino já haviam discutido isso, chegando a um acordo quase imediatamente. Depois de trocar gentilezas com a mãe de Ino, você guia a filha dela para seus aposentos privados. Depois de acalmar a sonolenta Ino, você respira fundo e se prepara para partir. É quando você está prestes a sair, os olhos dela se abrem. Com o rosto vermelho de vergonha, ou talvez do álcool. Ela o abraça com força e sussurra. Sai e me diga, você realmente gosta de mim? Seu olhar, inabalável e intenso, busca em seus olhos a resposta que ela tanto deseja ouvir. Você inspira profundamente, seus olhos brilhando de afeição, e responde, eu gosto de você, Ino. Verdadeiramente, profundamente, eu gosto muito de você. Depois de passar os últimos 6 meses alternando entre o clã Hyuga e a casa de Sakura, trocando inúmeras palavras de amor, tais declarações agora chegam até você sem esforço. O jogador, hein? Yuzuki levantou uma sobrancelha e estalou a língua. TSK, TSK, TSK. Parecia que ele tinha potencial para ser um jogador, algo que ele nem tinha percebido sobre si mesmo, enquanto olhava para Samui ao seu lado e pensava em Mei, Mikoto e Mabui ainda no prédio da Anbu em Kirigakuri, uma percepção o atingiu. Sabe, eu lido muito bem com essas situações. Acho que sou um grande mulherengo. Conforme seu ego inflava com cada pensamento, ele rapidamente se conteve. Essa linha de pensamento precisava parar. Ele convenientemente se esquecia de seu status de sequestrador na maior parte do tempo. Balançando a cabeça para clarear os pensamentos, Yuzuki voltou seu foco para a simulação de vida. Ino, tendo recebido a resposta que mais desejava, abraça você fortemente por um longo período. Após um momento prolongado de intimidade, você limpa a garganta suavemente e sussurra em seu ouvido. Ino, sua mãe sabe que eu te trouxe de volta. Se eu ficar no seu quarto por muito tempo, ela não vai ter uma ideia errada? Esta é sua estratégia, jogar duro para conseguir. Você entende bem que paciência produz os melhores resultados. A distinção entre uma indulgência passageira e contentamento sustentado é algo que você entende claramente. Ino murmura em seus braços, seu rosto corado enquanto ela diz, não se preocupe, sai. Eu já falei com minha mãe sobre você, e ela aprova. Eu também aprovo. Por que mais eu teria concordado em ser sua namorada? Você olha para ela em seus braços e limpa a garganta novamente. Apesar da paixão que Ino acendeu dentro de você, você mantém a compostura. Estou realmente feliz que sua mãe me aprove, mas já é bem tarde agora, Ino. Você deveria descansar. Você a tranquiliza, então calmamente se despede. Afinal, isso pode ser um teste de Ino. Essa abordagem só aumentará a confiança dela em você. Além disso, você tem outras opções esperando por você. Você sai do complexo do clã Yamanaka e usa a técnica de cintilação corporal para desaparecer sem deixar vestígios. Ao chegar na casa de Sakura, você já se transformou em Sasuke. Assim que você entra, Sakura, cheirando a álcool, corre para seus braços. Ela explica que voltou tarde esta noite, temeu que você estivesse bravo e tivesse ido embora, e agora está em lágrimas. Ela promete informá-lo com antecedência sempre que sair no futuro. Você gentilmente acaricia a cabeça dela e sorri dizendo, eu saí porque tinha uma tarefa, não porque você estava atrasada. No entanto, estou um pouco descontente com seu atraso, então deve haver uma punição. Você sorri maliciosamente. Com isso, seu corpo estremece levemente e com as bochechas coradas, ela acena e sussurra milímetro. Ela sabe exatamente que tipo de punição você está insinuando e, no fundo, ela está animada. É claramente uma recompensa. Como poderia ser chamado de punição? E claro, Sakura nunca admitiria isso para você. Yuzuki arqueou uma sobrancelha e soltou uma risada suave. Que jogador incrível, não é mesmo? Ele refletiu, como esperado de um jovem, como esperado de mim. No período seguinte, sua vida se transformou de uma rotina de 2 pontos para uma de 3 pontos. Diligente como você é, agora você transita entre o clã Yamanaka, o clã Hyuga e a casa de Sakura. Você certamente ganhou o título de trabalhador mais esforçado de Konoha. E enquanto isso, Ino, Hinata e Sakura se reúnem com frequência e todas começam a notar mudanças. Parece que as figuras e a pele de todos estão melhorando. Todos sabem o motivo sem verbalizar, já que todas as 3 mulheres entendem a causa. Mas dada a natureza delicada do assunto, é difícil discutir abertamente. Talvez no futuro, se surgir a oportunidade, eles possam compartilhar suas experiências. Por enquanto, porém, eles não chegaram a esse ponto. Neste dia em particular, você está dando seu passeio habitual pelo lago. Afinal, seu dever principal é patrulhar a vila e ajudar as pessoas com seus problemas. E com a Guerra Mundial Ninja há muito passada, o mundo ninja inteiro entrou em um período de relativa paz. A vida em tempos de paz é maravilhosamente confortável e relaxada. Ei, De repente, uma série de gritos femininos chega aos seus ouvidos. Você se vira em direção ao som, e para sua surpresa, descobre Tenten treinando perto do lago. Ela está balançando os punhos vigorosamente, seu corpo já brilhando de suor. Você pula em uma grande árvore atrás dela, sem ser notado. Com suas habilidades atuais, nem mesmo um ninja de nível Kage conseguiria detectar sua presença. Depois que Tenten termina seu treinamento, ela enxuga a testa, olha ao redor, então desenrosca sua garrafa de água e engole. Ela faz beicinho e murmura, Neji. Você morreu tão tragicamente. E você está morto, mas ainda assombra meus sonhos. Sério, a sua frustração é evidente.
Ela veio treinar porque estava sonhando com Neji Yuga frequentemente. Ela esperava que o exercício mudasse isso. E do seu poleiro, você ouve tudo claramente. Enquanto ela sai, você ri baixinho, então Tenten sente falta do Neji. Você acaricia seu queixo, pensativo. Afinal, ajudar as pessoas é seu passatempo favorito. Suspiro. Você exala levemente, bem então. Deixe-me realizar seu sonho. Tenten. Você salta para longe, desaparecendo. Meia hora depois, você chega ao cemitério de Konoha. O jutsu de transformação definitiva requer apenas contato face a face com o alvo, vivo ou morto. É mesmo que isso falhe, você pode usar o jutsu de transformação normal para se tornar Neji. Na pior das hipóteses, você não teria as habilidades dele, mas com suas habilidades atuais, Tenten não notaria a diferença. Você se aproxima da lápide de Neji Yuga e espera em silêncio. Jin. Parabéns, anfitrião. Você cumpriu a condição. Ficar cara a cara com Neji Yuga. Ou você sorri. Funcionou. É técnica de transformação suprema, forma Neji Yuga. Em um instante você executa o jutsu, transformando-se em Neji. Jin. Replicando as habilidades de Neji Yuga. Parabéns, anfitrião. Você obteve. Punho gentil, 8 trigramas palmas giratórias do céu, Byakugan. Capítulo 116. Um senso de dever. Retorno triunfante. Suna, Iva e Konoha se unem. Depois de se tornar Neji, você tinha um plano para ajudar Tenten a realizar seu sonho. Ajudar os outros era seu maior sonho. Você estava determinado a ajudar aqueles com desejos não realizados. Seu senso de missão e responsabilidade o levaram a agir. A noite caiu. Você já havia dito a Sakura que iria embora para investigar algo. Agora, você estava no portão do quintal de Tenten. Você sentiu que ela estava em um sono profundo. Respirando fundo, você ativou seu Rinnegan de 6 Tomoe e seu Mangekyo Sharingan. A luz deles envolveu o quintal inteiro. Sua abordagem era toda sobre garantir o sucesso. Seu genjutsu cobriu o quintal de Tenten completamente, tornando impossível para o mundo exterior detectar qualquer coisa lá dentro. Você entrou no pátio calmamente e bateu gentilmente na porta dela. E toque, toque, toque. O som claro ecoou na noite. A testa de Tenten franziu. Ela se sentou murmurando: quem é? Quem está vindo aqui no meio da noite? Estamos fechados. Vá embora. É quando ela estava prestes a se deitar novamente. Você falou suavemente: Tenten, sou eu, Neji. Tenten congelou, de repente acordada. Ela esfregou os olhos, mal acreditando no que tinha ouvido. Quem? É você? Ela perguntou novamente, mal ousando acreditar. Sou eu, Tenten. Você disse suavemente mais uma vez. Dessa vez, ela ouviu claramente. Ela agora tinha certeza de que essa voz pertencia a Neji. Neji. Tosse, tosse, não venha me procurar. Eu não falei mal de você pelas costas, no máximo eu só disse 2 coisas. Não 3 coisas. Vuvu, não venha me procurar. Nesse momento, Tenten pensou que um fantasma a estava assombrando, e imediatamente se enrolou em sua cama rezando. Mas depois de alguns segundos, ela de repente teve um pensamento. Ela gentilmente beliscou sua própria bochecha. Não dói? Ela percebeu que não conseguia sentir muita dor. Isso foi, é claro, devido ao seu genjutsu. Seus olhos imediatamente brilharam. Fazendo beicinho, ela disse: o que está acontecendo? Estou sonhando de novo. Vamos ver o que você está aprontando dessa vez. Tenten arregaçou as mangas, saltou para a frente da casa e com um clique abriu a porta. Ao luar, Tenten viu Neji olhando para ela com um sorriso gentil. Neji. Suas bochechas imediatamente coraram, de alguma forma sentindo que esse sonho era diferente. Era diferente de antes, quando ele sempre usava uma expressão severa. Desta vez, ele estava realmente sorrindo para ela? Este sonho, poderia ser esse tipo de sonho? E quando ela estava se sentindo tímida, você pegou as mãos dela e disse com uma voz extremamente gentil: Tenten, você realmente sofreu durante minha ausência. O coração de Tenten começou a disparar. Suas palavras atingiram o coração dela como um martelo pesado. A conversa doce é realmente a arma de destruição mais poderosa. Poderia ser, esse sonho é realmente. Ela ficou nervosa. Ela nunca teve esse tipo de sonho antes, e por um momento ela não sabia como prosseguir. Neji, você morreu tão tragicamente. Tenten fez beicinho. Você olhou para ela, imaginando como ela podia dizer algo tão perturbador. Resolvendo acalmar o ritmo, você disse: Tenten, eu tenho uma ferramenta ninja comigo. Você gostaria de vê-la? Você sorriu levemente. Já que você estava fazendo uma boa ação, você tinha que levar adiante o espírito de ajudar os outros ao máximo. Além disso, já que Tenten ainda estava confusa, você decidiu assumir a liderança daqui em diante. Ferramenta ninja? Eu quero ver. Com essas palavras, seus olhos imediatamente se encheram de interesse. Então vamos entrar para dar uma olhada. Afinal, essa ferramenta ninja é algo e tanto. Você disse com um sorriso. De milímetro 1. Ao ouvir isso, Tenten mal conseguia conter sua excitação. Momentos depois, sua voz atonita ecoou de dentro da sala. Ah, meu Deus! Essa ferramenta ninja é incrivelmente poderosa. Você sorriu com orgulho. Claro que sim. Uma onda de determinação tomou conta de você e sua missão deve ser concluída. Em uma batalha ninja épica, você e Tenten se enfrentaram em todos os cantos da casa. O poder incrível de sua ferramenta ninja rapidamente a cativou. Conforme a noite avançava, exausta mas emocionada, ela pediu um breve descanso para repor seu chakra. Mas apenas para se preparar para uma revanche ainda mais intensa. Jin, parabéns. Você ganhou 500 mil pontos de vilão. Mais 500 mil pontos de vilão ganhos de uma só vez. Um sorriso apareceu no rosto de Yuzuki naquele momento. Pelos 7 dias seguintes, ele continuou simulando constantemente.
Finalmente, nas primeiras horas da manhã, a enorme força de mais de 6.000 ninjas que ele liderava retornou a Kirigakuri. Durante esse período, Yagura não teve uma boa noite de sono por dias. Afinal, essa foi uma tremenda vitória para Keri. Yuzuki liderou toda a Vila da Névoa mais uma vez em direção a um novo patamar de glória. Hahaha. Yuzuki. Eu estou tão animado. Neste momento, Yagura já tinha chegado diante de Yuzuki e exclamou com uma excitação avassaladora. Ele estava cheio de alegria da cabeça aos pés. Os recursos dessa vez drenaram completamente o acúmulo de décadas da Terra do Relâmpago. Se Keri absorvesse completamente todos esses recursos, é inimaginável a que nível aterrorizante a Vila da Névoa chegaria. Naquela época, eles provavelmente se tornariam, sem dúvida, o número 1 entre as 5 grandes vilas Shinobi. Sua força poderia até mesmo rivalizar facilmente com as vilas restantes. Superá-los também não estava fora de questão. Yagura, há muitos recursos desta vez. Precisamos distribuí-los de forma justa e razoável. Então, absorveremos esses recursos em nossa vila ao máximo. Yuzuki sorriu levemente, olhando para o Mizukage extremamente animado diante dele. Ele então discutiu as questões de distribuição de recursos. Yagura assentiu imediatamente: não se preocupe, Yuzuki. Eu cuido disso. No entanto, recentemente, as outras vilas não têm se comportado. Um toque de gravidade apareceu em seu rosto. Yuzuki levantou uma sobrancelha, então sorriu. Deixe-me adivinhar. Suna, Konoha e Iva formaram uma aliança? Isso mesmo. Yagura sentiu vigorosamente. Não só isso, eles parecem ter se aliado secretamente com a Terra do Ferro, um país tradicionalmente neutro. Agora, essas 4 grandes potências parecem estar trabalhando juntas, mirando nossa vila. Ouvindo isso, Yuzuki sorriu levemente e deu um tapinha no ombro de Yagura. É um problema menor. Eu conquistei Komogakuri. Se aquelas vilas não tivessem reagido, isso seria normal. A união delas contra nós era inevitável. Yagura respirou fundo e assentiu. Tem mais uma coisa. Recebemos notícias esta manhã. O Jinchuriki do 8 Caudas Killer B apareceu em Konogakakuri. Ele pode ter desertado para a Vila da Folha. Entendido. Yuzuki respondeu: como eu disse antes, não há nada para se preocupar. Nossa maior prioridade agora é absorver rapidamente todos esses recursos em Kirigakuri. Precisamos melhorar nossa força geral, aumentar o número de ninjas, construir residências e bases Zambu, estabelecer hospitais ninjas, treinar ninjas médicos, expandir escolas ninjas, formar unidades de guarda de vilas e, a propósito, ampliar seu escritório Mizukage. Yuzuki enfatizou: resumindo, precisamos rapidamente tornar nossa vila mais gloriosa, próspera e poderosa. Agora, não somos nós que temos pressa, Konoha e os outros é que têm. Podemos usar livremente esses recursos para ficarmos mais fortes, mas eles não podem esperar. Quanto mais isso se arrastar, mais ansiosos eles ficarão. Yagura imediatamente disse respeitosamente sim. Neste momento, sua admiração por seu capitão Ambu atingiu novamente o auge. Ele mal podia esperar para deixar sua posição como Mizukage e entregá-la a Yuzuki. Ele serviria de bom grado como secretário dele. Ele até mesmo abordou Yuzuki para discutir esse assunto muitas vezes. No entanto, Yuzuki sempre respondeu que não queria um homem como seu secretário, usando isso como uma razão para recusar a posição e o bônus que vinha com ela. Yagura só se odiava por ter nascido homem. Se tivesse nascido mulher, esse assunto poderia ter sido resolvido há muito tempo. Afinal, Yuzuki se tornar o Mizukage era a esperança de todo Kirigakuri, e até mesmo de todo o povo da Terra da Água. Depois de dar instruções sobre esses assuntos, Yuzuki partiu com Samui atrás dele. Kirigakuri, no topo do prédio da Ambu. Ele é muito poderoso. Aquele homem, ele é extremamente poderoso. Na sala de conferências, várias mulheres estavam sentadas em um sofá circular, debruçando-se sobre documentos de inteligência. Seus rostos estavam marcados com expressões graves, especialmente Mabui e Ujito. Mabui, alavancando sua posição oficial, adquiriu notícias que se espalharam pelo mundo ninja nos últimos dias. Além disso, alguns documentos não oficiais misteriosamente chegaram até ela por meio de seus superiores. Esses relatórios detalhavam como Yuzuki Kamizuki liderou as forças ninja de elite de Kirigakuri em uma contraofensiva, conquistando Komogakuri e toda a Terra do Relâmpago. O Daimo Relâmpago e sua comitiva foram mortos ou substituídos por Yuzuki. Os documentos não oficiais revelaram seus métodos, até mesmo expondo os crimes de alguns servos administrativos. Enquanto muitos foram eliminados, alguns juraram lealdade à nova regra. Um documento descreveu a batalha inicial, as forças ninja aliadas de Kumo contra os 3000 Selo amaldiçoado Corpos de Keri. Ele forneceu um relato detalhado das táticas de Yuzuki para derrotá-los, incluindo até mesmo os momentos finais dos últimos ninjas e suas mortes honrosas. O relatório também detalhou os movimentos após chegar em Komogakuri, omitindo apenas a impressão mental. As mulheres presumiram que os ninjas capturados tinham se rendido por meio de outras táticas. Um ponto mais crucial surgiu. O 4º Raikage estava morto. Yuzuki o havia reduzido a um naufrágio humano, pendurando no topo do prédio de escritórios do Raikage por 3 dias. A assistiu impotente enquanto a tragédia se desenrolava, morrendo com ódio intenso, seus olhos arregalados. O caminho manchado de sangue de Yuzuki até a conquista de Komo deixou uma marca indelével em seus corações. Enquanto Mabui sentia um aperto no coração, Yujito tremia de raiva, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto lia sobre o quão facilmente sua aldeia natal havia caído, com vários conhecidos mortos.
No entanto, no fundo, eles sabiam que poderia ter sido pior. A aniquilação completa não estava fora de questão, e as ações de Yuzuki podiam até ser vistas como misericordiosas. Afinal, Keri só havia contra-atacado durante essa guerra. Era irrealista esperar que Yuzuki deixasse como impune depois que eles tentaram tirar a vida de seu povo. Pakura, Mabui, Tsunade e até Mikoto e Kushina testemunharam momentos em que Yuzuki parecia genuinamente gentil e honesto entre os civis. No entanto, isso não foi suficiente para acalmar sua raiva e fúria. Maldito Yuzuki Kamizuki. Yujito rosnou, cerrando os dentes. Eu juro, vou matá-lo nesta vida. Ela desejou poder mordê-lo até a morte. Eu sou realmente tão detestável? Acabei de voltar e alguém já me quer morto? A voz de Yuzuki de repente soou atrás deles, leve e casual. Tsunade e as outras mulheres se assustaram, virando-se e encontrando-o ali, com um sorriso encantador no rosto. Sua expressão era tão calorosa quanto uma brisa de primavera, 2 dedos levantados em uma saudação casual. Senti muita falta de vocês também. Seu tom permaneceu indiferente, como se ele não tivesse acabado de retornar de uma guerra onde tirou inúmeras vidas. Capítulo 117. A ideia chocante de Mikoto de matar Yuzuki. Yuzuki sorriu, olhando para Tsunade e os outros diante dele. Samui? Yujito exclamou surpreso ao ver a mulher atrás dele. Irmã Yujito, irmã Mabui. Samui cumprimentou suavemente. Ela se dirigiu a elas dessa forma porque Yuzuki a instruiu durante a jornada para fazer isso, lembrando-a de que elas não estavam mais em Kumo. Neste momento, seu corpo ainda estava dolorido das atividades da noite anterior. Ele tinha sido mais rude do que o normal, embora ele tivesse compensado isso depois até que ela adormecesse. A ironia era que ela tinha pedido isso, não lhe deixando espaço para reclamar. Ao vê-la com os olhos baixos e as bochechas levemente coradas, eles imaginaram o que ela havia experimentado. Mabui notou especialmente como Samui havia mudado desde o último encontro, tornando-se mais feminina. Estava claro o que havia acontecido entre os dois. Então ela é a mulher dele agora, dado o tempo que passou. Mabui deduziu, observando os gestos entre eles e o quão perto Samui permaneceu voluntariamente de Yuzuki. Seu coração sentiu uma leve pontada. Ei, você não acha que foi muito cruel? Você matou mais de 15 mil ninjas nesta guerra. Tsunade se levantou, mordendo o lábio e falando hesitantemente. Ela sabia que era um campo de batalha, afinal. Mesmo que Yuzuki tivesse massacrado todos na Terra do Relâmpago, eles só poderiam assistir impotentes, sem nenhum direito de comentar sobre suas ações. Implacável, você diz. Yuzuki sorriu fracamente. Primeiro, eu não comecei essa guerra. E mesmo que eu não tenha começado, eu acredito que eu ainda fui bastante magnânimo em poupar as crianças e aqueles que se renderam. Eu não matei nenhum civil que se rendeu. Você ainda considera isso implacável? Após ouvir suas palavras, as mulheres se viram incapazes de refutar. Ao ver isso, Yuzuki sorriu com leve satisfação. Mikoto, pegue Samui e arrume um bom quarto para ela. Yuzuki instruiu. Sim, mestre. Mikoto assentiu e então se aproximou de Samui. Conforme ela se aproximava, Mikoto observou a aparência da nova mulher loira, olhos azuis frios, cabelos na altura dos ombros e uma bela clavícula. Seu olhar rapidamente captou uma pequena marca avermelhada no peito de Samui, mal escondida sob suas roupas. Um olhar para seu rosto corado foi tudo que o Uchiha precisou para entender a situação. Ela estava familiarizada com a propensão de Yuzuki para brincar com seios e deixar marcas de amor como um sinal de sua possessividade. Não doeu, mas serviu como uma mensagem clara. Mikoto percebeu imediatamente que esta mulher já havia tido intimidade com seu mestre. Samui, venha comigo. Mikoto disse suavemente. Milímetro. Embora Samui desejasse falar com Mabui e Yujito, ela obedientemente seguiu os arranjos de Yuzuki. Enquanto ela silenciosamente seguia Mikoto para fora da sala, Yuzuki inclinou a cabeça, olhando para Tsunade com um sorriso. Bem, Tsunade, ela não é inferior a você, é? Tsunade ficou momentaneamente atordoada. Poucos segundos depois, suas bochechas ficaram vermelhas quando ela exclamou você. HMPH. Com isso, ela saiu furiosa da sala, envergonhada e furiosa. Yuzuki não fez nenhum movimento para impedi-la. Observando a retirada de Tsunade, ele se sentiu bastante satisfeito consigo mesmo. Então, ele esfregou os ombros, sentindo a tensão em seus músculos. Estou um pouco dolorido. Essa jornada realmente me abalou. Ele estava falando a verdade. Devido à necessidade de escoltar suprimentos, ele estava na carruagem o tempo todo, o que era bem cansativo. Neste momento, Kushina franziu os lábios e murmurou baixinho. Foi realmente só um empurrão? HMPH. Embora sua voz fosse muito baixa, ela ainda não escapou dos ouvidos de Yuzuki. Kushina, prepare um pouco de água quente para mim. Depois me faça uma massagem nas costas. Ele sorriu levemente. Ao ouvir isso, Kushina olhou furiosamente. Mas ela não ousou desobedecer suas ordens. Caso contrário, haveria punições terríveis esperando. Durante esse tempo, ela tinha ouvido muitas histórias sobre os métodos de Yuzuki de Mikoto. Embora ela não tivesse se entregado a ele ainda, quem sabe, isso poderia acontecer a qualquer momento. Pakura, venha você também. Ele olhou para a mulher recatada ao seu lado. Os punhos de Pakura se fecharam com força, seu coração batendo rápido ao seu tom óbvio do que aconteceria. Mas ela não tinha como recusar. Neste momento, Samui já havia sido conduzida por Mikoto para uma sala vazia. Obrigada. Samui disse suavemente enquanto se sentava no sofá. Percebendo seu estado enfraquecido, Mikoto imediatamente serviu uma xícara de água quente e trouxe bastante comida. Ela então se sentou ao lado da mulher loira e soltou um suspiro suave. Você já foi, íntima, com ele, não é? Embora intrusiva, a pergunta era necessária. Ela precisava avaliar os sentimentos de Samui antes de oferecer qualquer conselho. Ela sabia que Yuzuki tratava as mulheres com quem dormia de forma muito diferente das outras. Olhando para ela, Samui percebeu que estavam em situações semelhantes. Sim,
Você também esteve com ele? Mikoto abaixou a cabeça, envergonhada de dizer isso em voz alta. Sim. Um silêncio constrangedor caiu entre eles, como se somente eles pudessem se entender. Depois de um tempo, Samui perguntou, seu rosto corado. Ele costuma ser tão rude? Mikoto engasgou um pouco com a pergunta repentina, mas rapidamente se recompôs. Reunindo coragem, ela respondeu, seu rosto ficando vermelho varia com o humor dele. Às vezes ele é rude, às vezes gentil. Mas acho que também depende de nós. Entendendo a implicação em suas palavras, Samui corou mais profundamente. Ela já havia percebido que gostava de um pouco mais de intensidade na cama, mas era reconfortante saber como ele geralmente se comportava. Então ele está fazendo isso por mim? Ela refletiu, as dores em seu corpo a lembrando de seus encontros. Devo pedir para ele parar ou? Enquanto Samui estava perdida em pensamentos, Mikoto rapidamente se levantou, vasculhou um armário próximo e sentou-se novamente ao lado dela. Aqui. Essas pomadas podem tratar esses tipos de hematomas efetivamente. Mikoto olhou para a marca no peito de Samui, imaginando que deveria haver muitas outras escondidas. Eu não sabia que ele gostava de morder daquele jeito. Obrigada. Samui assentiu gentilmente grata pelas pomadas. Seus seios, estômago e até mesmo suas nádegas precisavam desse tratamento, pois estavam cobertos pelas marcas de mordidas dele. Ela havia parado de protestar contra essas mordidas quando ele disse que era para marcá-la como sua, mas ainda exigia atenção. De agora em diante, somos irmãs. Mikoto disse suavemente. Milímetro. Samui mordeu o lábio e assentiu. A palavra irmãs agora carregava um significado mais profundo, não apenas como companheiras naquele lugar, mas como mulheres que compartilhavam o mesmo homem. Nesse momento, Mabui e o Jito e Tsunade chegaram. Rápido, diga-nos. Qual é a situação no mundo ninja lá fora? Tsunade perguntou ansiosamente enquanto examinava Samui. Exceto pelo fato de seu rosto ser um pouco menos atraente em outros aspectos, Samui era de fato como Yuzuki havia afirmado, não inferior a si mesma. Tsunade balançou a cabeça vigorosamente. O que diabos ela estava pensando? HMPH. Aquele maldito homem. Só espere até ela ter a chance. Então ela definitivamente o mataria com suas próprias mãos. Samui respirou fundo e relatou a grande batalha entre Kerigakuri e Komogakuri. Conforme as mulheres ouviam sobre as habilidades e métodos esmagadoramente poderosos de Yuzuki, elas ficavam atordoadas. Embora eles soubessem há muito tempo que sua força era formidável, as descrições vívidas de Samui daquelas cenas aterrorizantes os fizeram perceber que seu poder excedia em muito suas expectativas. Os métodos que ele empregava realmente eram adequados para alguém com poder que superava qualquer outro homem no planeta. A vasta Terra do Relâmpago foi completamente conquistada por Yuzuki de uma só vez. A Vila Ninja que existia desde o período dos Estados Combatentes, uma vila que havia resistido por décadas durante a Primeira, Segunda e Terceira Grandes Guerras Ninja, agora seria apagada do Rio do Tempo, tornando-se parte da Terra da Água. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Aquele desprezível Yuzuki Kamizuki. Definitivamente encontrarei uma maneira de matá-lo. Os olhos de Yujito brilharam de raiva. Embora ele tivesse sido magnânimo em sua invasão, ela não conseguia reprimir o ódio que sentia. Mabui e Samui também tinham lágrimas nos olhos, mas por razões diferentes. Elas não estavam tão perturbadas. Mabui já havia renunciado à sua lealdade devido aos seus sentimentos, e Samui havia sido persuadida ao longo do caminho a não ficar tão desanimada. Ela ainda tinha seu irmão vivo e com ela Enkeri, um presente de seu mestre. Apenas Tsunade ficou de lado, franzindo a testa e rangendo os dentes. Ela sabia que matá-lo era simplesmente uma tarefa impossível. Mesmo que Yuzuki removesse os colares de contenção de seus pescoços e permitisse que lutassem com força total, elas ainda não seriam capazes de derrotá-lo. Os colares de escravas a seduziram a todas as mulheres fracas. Não há nenhuma maneira mesmo? Tsunade agarrou seu cabelo em frustração. Pela primeira vez, ela realmente entendeu o que significava ser completamente desamparado. Na verdade, há um jeito. Embora seja muito, ai, deixa pra lá. Mikoto murmurou como se estivesse possuída, então rapidamente fechou a boca. Esse método era muito irrealista. Era melhor ela não mencionar. Além disso, ela não queria verbalizar, pois poderia ser considerado uma traição, mesmo que fosse uma ideia tola. HM? Mikoto, que método? Acabei de ouvir você dizer que tem um jeito. Os ouvidos atentos de Tsunade a pegaram resmungando. Ela se virou, seus olhos brilhando enquanto encarava o rosto de Mikoto. Ah, Lady Tsunade. Não é nada, eu não disse nada agora. Mikoto desviou os olhos, seu rosto uma tela de emoções conflitantes. Por que ela abriu a boca? Mikoto, ainda somos boas irmãs? Tsunade agarrou sua mão direita, seu olhar penetrante. Claro que somos. Irmãs para sempre. Mikoto respondeu sem hesitar. Então me diga qual é o método. As palavras de Tsunade continham um toque de impaciência. Eu. As bochechas de Mikoto coraram, hesitação e conflito eram evidentes em seus traços delicados. Qual é esse método? É tão difícil dizer? As sobrancelhas de Tsunade franziram levemente. Ela se inclinou sussurrando, só me diga baixinho. Isso deve ser bom, certo? Eu só contarei a Lady Tsunade. Mikoto cedeu, sabendo que não poderia escapar dessa conversa. Milímetro. O rosto de Tsunade se iluminou com antecipação. Mikoto se inclinou para perto, sussurrando algumas palavras em seu ouvido. Assim que terminou, ela corou profundamente e fugiu da sala, deixando para trás uma Tsunade chocada e Samui e Mabui confusas. Qual é o método? Existe uma maneira de matar Yuzuki? Samui perguntou rapidamente. Se dias atrás, ou se ele a tivesse tratado como nas histórias de terror que ela ouviu das Kunoichi capturadas, ela teria desejado desesperadamente saber desse plano, disposta a sacrificar tudo, até mesmo sua vida, para seu sucesso. Mas agora, completamente domesticada, ela sentia mera curiosidade.
Ela sabia que qualquer que fosse a ideia de Mikoto, vinda de uma mulher que se entregará a Yuzuki, não poderia ser verdadeiramente diabólica ou mortal. Um plano. Se eu contar a ele sobre isso, ele poderia me perdoar? Enquanto isso, os olhos de Mabui brilhavam de antecipação. Uma chance de provar sua lealdade havia chegado. E se ela combinasse isso com o que havia descoberto sobre os passeios de Tsunade em Keri, certamente ele a recompensaria. Tsunade, lembrando das palavras de Mikoto, cerrou os dentes em frustração. É impossível. O método que ela mencionou é completamente irreal. É melhor você não pensar nisso. Concentre-se em se recuperar e melhorar sua própria força. Ela balançou a cabeça vigorosamente. O método que Mikoto acabará de mencionar poderia realmente funcionar. Afinal, como uma ninja médica, Tsunade entendia a anatomia humana intimamente. Mas tal método. Ela respirou fundo, então se dirigiu a Samui e Mabui. Vamos descansar por enquanto. A situação na Terra do Relâmpago está resolvida. Consideraremos outras opções mais tarde. Milímetro. As duas mulheres assentiram. Depois que Tsunade saiu, Mabui agarrou a mão de Samui e sussurrou. Tsunade estava escondendo algo de nós. E o método de Mikoto pode funcionar. Devemos perguntar a ela diretamente os detalhes quando pudermos. Os olhos de Mabui brilharam. Se ela descobrisse o método, ela poderia retornar para o homem que a colocou de joelhos. Samui, ouvindo isso, assentiu resolutamente. Eu seguirei sua liderança, irmã Mabui. Esse plano é realmente tão letal? Ela se perguntou. Capítulo 118. O fardo de Tsunade e o grande Buda vestido com Susanoo. Nesse momento, Yuzuki finalmente deixou o prédio da Ambu após desfrutar de uma massagem nas costas bastante profissional e confortável. Durante esse tempo, Kushina e os outros estavam longe de estarem ociosos. Quando ele desencadeou o evento com Mogakuri há mais de um mês, Yuzuki já havia dado ordens a Mikoto e aos outros. Suas instruções eram claras. Durante sua ausência, elas deveriam aprimorar diligentemente suas habilidades como empregadas. Cerimônia do chá, culinária, massagens nos ombros, fricções nas pernas e muito mais se tornaram seus cursos diários obrigatórios. Claro, também havia habilidades ainda melhores a serem treinadas entre suas mulheres, como pegada, firmeza e posturas definitivamente cativantes. Mikoto, Pakura e até Mabui, por vontade própria, passaram um mês treinando nelas. Além disso, Yuzuki inspecionaria periodicamente o progresso deles. Se ele encontrasse qualquer desempenho insatisfatório, ele exerceria seus direitos como mestre deles. No Vale de Águas Termais mais luxuoso de Kirigakuri. Marido, eu adoro vir para as fontes termais. Neste momento, Yuzuki já havia encontrado Mei e a levado para tomar banho nas fontes termais. Eu também. Ele olhou para o rosto corado dela diante dele. Então ele estendeu a mão direita e acariciou gentilmente a nádega direita dela, apertando levemente enquanto observava o vapor subindo de sua pele macia e branca. Faz cócegas. Mei riu enquanto desviava da mão dele, parecendo um tanto tímida. Vendo isso, Yuzuki não conseguiu evitar estalar a língua. Ele tinha que admitir. Essa mulher estava se tornando cada vez mais perceptiva. Ela sabia bem o que queria fazer e o que não queria fazer. No Vale de Águas Termais, ele confortavelmente se encharcou na água morna. Enquanto isso, Mei montou nele, ainda agindo de forma tímida, apesar do desejo apaixonado dentro dela. Seus quadris, que ficaram sem movimento por um mês, agora precisavam de bastante exercício. Sistema continue a simulação de vida. Então, Yuzuki continuou a simulação de vida inacabada da última vez, começando a simular novamente. Jin. A simulação de vida continua. No próximo ano, sua vida gira em torno de 4 locais. Embora sua agenda esteja ocupada, você é alguém que gosta de ajudar os outros, acreditando que é a raiz da felicidade. Você frequenta a residência do clã Hyuga, a residência do clã Yamanaka, a casa de Sakura e a casa de Tenten. Já que o último sonho de Tenten a deixou muito satisfeita, ela agora ansiosamente antecipa tais sonhos diariamente. Como uma mestre em realizar sonhos, você naturalmente obedece a cada poucos dias. Hoje, você está patrulhando o hospital de Konoha, uma tarefa de rotina para um jonin de elite como você. No hospital, todos o cumprimentam com um sorriso. Você é conhecido por seus bons relacionamentos e, embora não seja famoso na vila, muitos ninjas o reconhecem. Você vê uma figura familiar indo em direção ao departamento de obstetrícia. É Kurenai Jui. Você não consegue evitar suspirar. Azuma Sarutobi a engravidou e depois morreu, deixando Kurenai solteira e grávida. Você desaprova fortemente isso. Você descobre que ela está aqui para um check-up, tendo dado à luz há alguns meses. Este período de recuperação é crucial. Como realizador de sonhos, você decide agir. Naquela noite, você lança um genjutsu e embarca em outra jornada dos sonhos. Depois, você volta para casa, levanta a cabeça e exclama: quão grande é minha ambição. Esse cara não erra um buraco, ele é igualzinho a mim. Yuzuki não consegue evitar estalar a língua nesse momento. Eles eram a mesma pessoa. E neste dia, você decide aumentar sua força. Embora o mundo ninja esteja em paz, o futuro reserva a chegada do trio Otsutsuki e o despertar de Ishiki Otsutsuki, que permaneceu adormecido por milênios. No período seguinte, você usa implacavelmente a técnica de transformação suprema para replicar as habilidades dos formidáveis ninjas da vila. Você já imitou os poderes do clã Hyuga, clã Nara e outros, assim como Kakashi Atake e Might Guy. Mas essas habilidades não são o suficiente. Você anseia por indivíduos mais poderosos. Você está aberto a todas as possibilidades. Quanto mais habilidades, melhor. E hoje, você visita o escritório do Hokage, tendo ouvido que Tsunade estará lá para discutir assuntos. Você tem frequentado o escritório ultimamente para relatar suas patrulhas. O sexto Hokage, Kakashi, ainda está no cargo. Você bate, entra e vê Tsunade sentada ao lado. Ela é seu alvo hoje. Seu objetivo é simples, replicar todas as habilidades de Tsunade.
Com sua identidade, você pode acessar facilmente informações ocultas. Por exemplo, detalhes sobre as células de Hashirama e o cadáver de Madara Uchiha. Esse é seu objetivo. Você concebeu um plano aterrorizante e grandioso. Para atingir o próximo nível de força, você deve replicar mais ninjas mais poderosos. Madara e Hashirama são os primeiros elos do seu esquema colossal. Jin, parabéns! Você completou a condição encontrando Tsunade. Depois de relatar suas tarefas diárias, você vai embora silenciosamente. Encontrando um local isolado, você forma selos de mão e técnica de transformação suprema, forma Tsunade Senju. E com um pulo, um fio de fumaça branca se dissipa. Você se transformou na aparência de Tsunade, quase perdendo o equilíbrio devido à mudança repentina em seu centro de gravidade. Depois de ajustar sua postura para manter o equilíbrio, você murmura: eu realmente não sei como Tsunade consegue fazer isso. Afinal, ela vem suportando o insuportável desde muito jovem. Jin, replicação da força de Tsunade iniciada. Parabéns por obter Arte Ninja, Renascimento da Criação, Técnica da Força de uma 100 Bisturi de Chakra, Selo-In, Liberação, Arte Ninja. Agora você replicou perfeitamente tudo sobre ela. A menos que você desfaça a transformação, ninguém vai suspeitar que você não é a verdadeira Tsunade. Respirando fundo e ajustando sua postura, você sente a direção do Anbu e segue para lá. Você chega à sede da Anbu de Konoha. Seu disfarce como Tsunade lhe garante acesso desimpedido. Logo, você alcança seu primeiro objetivo. Este é o local de cultivo das células de Hashirama Senju. Você se aproxima de um recipiente de cultura, raciocinando que se encontrar o cadáver de Neji anteriormente desencadeou uma tarefa. Essas células podem ter um efeito semelhante. Jin, parabéns por completar Meeting Hashirama Senju. Tarefa de gatilho concluída. Um sorriso cruza seu rosto ao ouvir o prompt do sistema. Você calmamente prossegue para seu próximo destino. Aproveitando sua identidade de Tsunade, você rapidamente alcança a área mais fortemente protegida da Anbu de Konoha. Aqui jaz o cadáver selado de Madara Uchiha do fim da guerra anos atrás. Este segredo é conhecido apenas por alguns poucos selecionados. Você tem acesso a esses detalhes graças à sua investigação anterior. Você entra na câmara secreta que abriga seu cadáver. Olhando para Madara, sua expressão permanece neutra, sabendo que sua força agora excede em muito a dele. Seu poder só continuará a crescer. Em breve, até mesmo aqueles tão poderosos quanto o sábio dos 6 caminhos se curvarão diante de você. Jin, parabéns por completar a oportunidade conhecendo Madara Uchiha. Ouvindo o prompt do sistema, você sai vagarosamente. Sua missão está completa, tendo acionado tarefas para Hashirama Senju e Madara Uchiha. E técnica de transformação definitiva forma Hashirama Senju. Em um instante, você se transforma na imagem exata de Hashirama, uma réplica perfeita 1 para 1. Jin, replicação dos poderes de Hashirama Senju iniciada. Parabéns por adquirir Kekkei Genkai modo sábio, liberação de madeira, emergência na floresta profunda, liberação de madeira, técnica do dragão de madeira, liberação de madeira, técnica do humano de madeira, liberação de madeira da arte sábia, verdadeiras várias milhares de mãos, e mais. Você agora assimilou completamente todas as habilidades de Hashirama em seu próprio corpo. E técnica de transformação definitiva forma Madara Uchiha. Sem hesitar, você imediatamente muda sua transformação para Madara. Jin, replicação dos poderes de Madara Uchiha iniciada. Parabéns por adquirir Manjeki Sharingan Eterno, liberação de fogo, técnica da canção de liberação da chama do dragão, selo de transcrição, Izanagi, retorno Uchiha, corpo completo, Susanoo e mais. Você agora integrou completamente os poderes formidáveis de Madara em seu ser. Jin, parabéns. Ao replicar os poderes de Hashirama Senju, Madara Uchiha, Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha, você ativou o poder de Indra e Azura. Jin, parabéns. Você desbloqueou o modo 6 caminhos. O rosto de Yuzuki brilha com espanto e depois compreensão. Ele percebe, Hashirama e Madara, Naruto e Sasuke, todos os 4 são reencarnações de Indra e Azura. Depois de replicar freneticamente tais habilidades formidáveis, seria estranho se ele não tivesse ascendido ao nível dos 6 caminhos. Você desbloqueia o modo dos 6 caminhos, e sua força dispara. Neste ponto, você pode realmente ser chamado de um novo sábio dos 6 caminhos. No entanto, você sabe que seu poder ainda é insuficiente. Você precisa replicar indivíduos ainda mais formidáveis. É quando a noite cai, você se transforma em Sasuke e retorna para a casa de Sakura. Após um momento de ternura, você olha para a lua brilhante através da janela. Seu próximo alvo já está em mente, Toneri Otsutsuki na lua. A linhagem Otsutsuki em seu corpo é seu objetivo. Tendo tomado sua decisão, você rapidamente deixa a vila na manhã seguinte e começa a procurar pela passagem para a lua. Depois de 3 dias, você descobre o caminho entre a Terra e seu satélite. Em uma caverna fria, você olha para uma poça de água diante de você e sorri. Sem hesitar, você pula na poça abaixo, seu portal para a lua. É com um respingo você submerge. Quando você emerge novamente, você se encontra na área central da lua. Você vira seu olhar para uma esfera brilhante no céu que emana calor. Seu alvo reside lá dentro. Técnica sábia dos 6 caminhos, Susanoo, corpo completo. Técnica sábia dos 6 caminhos, verdadeiras várias milhares de mãos, o Buda mais transformado. Sem dizer uma palavra, você libera todo o seu poder, combinando a mais forte técnica sábia com o grande Buda com a armadura de Susanoo. O Toneri Otsutsuki, morando no centro da lua, é pego completamente desprevenido por seu ataque repentino. A batalha termina antes de realmente começar. Toneri agora está gravemente ferido e perto da morte devido ao seu ataque implacável. Sem expressão, você se aproxima do Otsutsuki, que cospe sangue e fica perplexo, pronto para começar a replicar suas habilidades.
Capítulo 119. O sonho de Sasuke e Naruto realizado. Envelhecer juntos. Deixa a flecha voar por um tempo. Você aparece diante de Toneritsu Tsuki. Jin. Parabéns, anfitrião, você completou o encontro com Toneritsu Tsuki. Sem esforço, você réplica todas as suas habilidades. Seu principal propósito ao vir aqui era adquirir a linhagem do clã Tsutsuki. Tendo copiado as habilidades de Toneri e previamente replicado as de Hinata, que possui a mais pura linhagem Byakugan, você atingiu seu objetivo. E com a linhagem Tsutsuki replicada, você naturalmente desperta o Tenseigan. E agora, o verdadeiro show começa. Você olha para Toneri deitado em uma poça de sangue, então acena sua mão desapaixonadamente. Seu corpo incha rapidamente, finalmente explodindo, sua vida extinta. Este é o seu modus operandi. Corte a grama e remova as raízes, para que as brisas da primavera não a façam crescer novamente. Após eliminá-lo, você fica parado. O Rinnegan de 6 Tomoe em seus olhos emerge lentamente, e um vórtice espacial preto aparece em seu rosto. E afinal, Toneri é meramente um descendente de Tsutsuki, não um verdadeiro membro do clã. Seu verdadeiro alvo é a dimensão raiz que selou Kaguya Tsutsuki após a Quarta Grande Guerra Ninja. A distância até a dimensão raiz é vasta. Mesmo com sua força formidável, leva quase 2 minutos para conectar completamente a passagem entre a Lua e a dimensão raiz. Vendo a passagem construída com sucesso, você sorri levemente e entra nela. Logo, você chega dentro da dimensão raiz onde Kaguya está selada. E acima, uma enorme bola de busca da verdade flutua silenciosamente, selando dentro dela ninguém menos que Kaguya Tsutsuki, a deusa coelho, progenitora do chakra. E com seu poderoso Tenseigan e Rinnegan de 6 Tomoe, você facilmente quebra a dimensão raiz. Sua força atual supera em muito a de Kaguya. Após quebrar seu selo, seu olhar se enche de intensa confusão e uma pitada de medo. Esta mulher claramente sente o poder aterrorizante dentro de você. Você réplica todos os poderes dela mais uma vez. Tendo obtido a mais pura linhagem de Tsutsuki, sua força dispara ao extremo. Ao se aproximar de Kaguya, você a faz se submeter, oferecendo-se para ajudá-la a lidar com Momoshiki, Kinshiki, Urashiki e Ishiki Tsutsuki. Sentindo seu poder, ela concorda com seu acordo. Você então exige pagamento de Kaguya por sua assistência. A mulher branca como a neve fica vermelha sob seus movimentos intensos. Nunca em sua existência ela havia experimentado tal coisa e em seu tempo, tal atividade era somente para procriação. TSK. Izuki estreitou os olhos ligeiramente. Então ele abaixou a cabeça, observando os esforços diligentes de Mei com a boca. Como esperado de mim, ele pensou presunçosamente. Depois, você usa a técnica de transformação suprema para localizar todas as bestas com cauda, então as recria dentro do seu corpo. Você funde as 9 bestas com cauda e as sela na estátua demoníaca do caminho exterior, revivendo as 10 caudas. Seguindo o mesmo método, você primeiro transfere o 10 caudas revivido para o corpo enfraquecido de Kaguya. Ela, afinal, pagou um preço considerável durante esse tempo. Após restaurar sua força ao seu pico, você réplica outro 10 caudas e o incorpora em seu próprio corpo. Agora, com você e Kaguya unidos, você não teme absolutamente nada. Você a leva para o espaço aéreo acima de uma área marítima específica, rasga o espaço e mergulha diretamente no fundo do mar. Chegando à base secreta de Ishiki Tsutsuki, você ativa imediatamente o modo frenesi de tubarões. Naturalmente, você não se esquece de replicar as habilidades de Ishiki. Você mata facilmente seu corpo principal, e seu parasita Jigen também morre. Tendo lidado com Ishiki, você retorna para Konogakakure. Você esteve longe da vila por um bom tempo e precisa se reconciliar com Hinata e os outros. Enquanto isso, Kaguya permanece em sua dimensão alternativa, pronta para ser convocada a qualquer momento. Você retorna para Konogakakure, assumindo a identidade de Sasuke para ir para casa, onde Sakura estava desesperadamente desejando você. E Hinata, Ino, Kurenai e outros compartilham sentimentos semelhantes. Após cuidadosa consideração, você toma uma decisão que lhe agrada muito. Usando sua poderosa energia mental, você controla Naruto, levando-o para longe de Konogakakure para encontrar Sasuke rapidamente. Os dois se reencontram após uma longa separação. Você então lança um poderoso genjutsu mental, fazendo com que eles se apaixonem profundamente um pelo outro, incapazes de se libertar. E com seu imenso poder, você pode facilmente remodelar o mundo inteiro. Deste ponto em diante, Sasuke e Naruto se escondem, fugindo para bem longe. Eles nunca mais retornarão a Konogakakure, tendo apagado todas as memórias da vila. Eles encontrarão um lugar onde ninguém poderá descobri-los, para começar uma nova vida e envelhecer juntos. Os olhos de Izuki se arregalaram. Não posso rir agora, senão Mei vai parar. Mas essa merda é hilária. Enquanto ele reprimia o riso com todas as suas forças, ele refletiu sobre sua persona carismática na simulação e assentiu em aprovação. Ele realmente fez jus à sua reputação de ser prestativo com os outros. Com esse desenvolvimento, ele não teria mais preocupações em Konogakakure. Ao retornar a Konogakakure, você rapidamente se casa com Hinata Iga em uma grande cerimônia. Logo depois, você se casa com Aruno Sakura, seguida por Ino Yamanaka. Na próxima década, sua família cresce exponencialmente. Hinata tem 6 filhos, Sakura 3 e Ino 6. Até Kaguya contribui para sua linhagem em expansão. E quando Momoshiki, Kinshiki e Urashiki Tsutsuki chegam, você os aniquila sem esforço em um único encontro, apagando sua existência permanentemente. Depois disso, você vagueia livremente entre os complexos do clã de Konogakakure, saboreando seu poder e influência inigualáveis. Jin. Simulação de vida concluída. Jin. Classificação alcançada, SS+. Jin. Parabéns, anfitrião. Você ganhou 15 milhões de pontos de vilão. 15 milhões de pontos de vilão? Isso é quase inaceitável. Izuki sorriu levemente. Afinal,
Essa simulação de vida era a mais forte que ele já havia experimentado. Além disso, a classificação também foi a mais alta de todas. As classificações de simulação anteriores eram todas S+, ou A+, mas desta vez foi diretamente SS+. Jin. Parabéns, anfitrião, você obteve a recompensa. 6 Tomoe Rinnegan, versão de 2 olhos, Senjutsu Reino Sábio, incluindo todas as técnicas de liberação de madeira e técnicas de sábio, Tenseigan, poder dos 6 caminhos, incluindo todas as técnicas e habilidades do sábio dos 6 caminhos. Os olhos azuis gelo de Izuki começaram a mostrar uma cor azul clara. Finalmente, eles se transformaram no Tenseigan azul com seu padrão ondulado distinto. Tenseigan. Se o Rinnegan é considerado a evolução final do Sharingan, então o Tenseigan é a evolução definitiva do Byakugan. Ele possui um poder igualmente formidável, capaz de destruir meteoros facilmente. Adicione a isso o poder do Rinnegan de 6 Tomoe. Anteriormente, Izuki sempre usou seu próprio Mangekyou Sharingan de estrela de 9 pontas. Mas dessa vez, ele não só obteve o incrivelmente poderoso Tenseigan, mas também adquiriu o Rinnegan de 6 Tomoe, além do poder dos 6 caminhos. Na verdade, Izuki poderia dizer que ele havia se tornado a segunda vinda do sábio dos 6 caminhos. Neste momento, Mei, abaixo dele e profundamente focada em lhe dar prazer, sentiu algo estranho. Ela levantou a cabeça, seus olhos imediatamente caindo sobre o Tenseigan emitindo seu brilho azul. Naquele instante, a mente de Mei ficou atordoada. Ela caiu profundamente em seus olhos, incapaz de se desvencilhar. Mesmo depois da resposta gentil de Izuki, ela levou um momento para reagir. Seu rosto de repente ficou vermelho. Marido, seus olhos são tão lindos. Ela largou o que estava fazendo e se levantou, segurando o rosto dele e olhando para ele com olhos brilhantes. A sobrancelha de Izuki se contraiu levemente. Existe algo como descrever os olhos de um homem como bonitos? Essa é uma descrição inapropriada. Você precisa ser punida. Hein? Mei piscou. Então o castigo chegou. Comparando o Tenseigan com o Rinnegan, o brilho azul constante do Tenseigan é de fato mais atraente visualmente. Mas as habilidades de ambos são extraordinariamente poderosas. Este ponto é inegável. Sem mencionar o ainda mais assustador poder dos 6 caminhos. Na manhã seguinte, Izuki estava no topo da sede da Anbu em Kirigakuri, ouvindo o relatório de Mangetsu. A distribuição de suprimentos está totalmente organizada, com Mizukage supervisionando pessoalmente para evitar qualquer problema. Mangetsu declarou, detalhando a alocação de recursos da Terra do Relâmpago. Izuki assentiu, e as outras vilas ninjas? Sunagakuri, Konogakakuri e Vagakuri e a Terra do Ferro formaram uma aliança preliminar. Mangetsu respondeu em um tom abafado. Eles estão usando intimidação e negociação para atrair à força nações menores. Nossa inteligência confirma que Takigakuri, Kusagakuri, Gensogakuri e Umegakuri já se juntaram. Outras pequenas vilas parecem estar gravitando em direção a elas também. Izuki sorriu levemente com essa notícia. Bom, deixe a situação se desenrolar por enquanto. Depois, reúna informações sobre todas as vilas ninjas que não se juntaram à grande aliança de Konoha. As pupilas de Mangetsu se contraíram levemente, reconhecendo as intenções implícitas de Izuki. Vá em frente. Izuki disse com um leve sorriso. Nesse momento, a escolha mais sensata para as vilas ninjas menores seria manter a verdadeira neutralidade e evitar se juntar à aliança de Konoha. Esse era o método de Izuki para proteger essas aldeias ninjas. Até mesmo a supostamente neutra Terra do Ferro se juntou a essa grande aliança. Embora parecesse uma coalizão entre as vilas Folha, Areia e Pedra, não era realmente sua grande exibição do mundo ninja? Aqueles que se alinham com ele prosperarão. Aqueles que se opõem cairão. Ele deixaria esses jogadores menores terem seu momento por enquanto. Izuki voltou seu olhar para as casas ao redor, sua visão de raio-x penetrando sem esforço as paredes. Se Konoha quisesse causar problemas, ele teria que cobrar algum interesse deles em troca. No momento, ele já havia acumulado mais de 20 milhões de pontos de vilão. Era hora de expandir o corpo de Meio-Kage. Até agora, o corpo Meio-Kage de Kirigakuri contava com apenas 50. Enquanto 50 ninjas desse calibre eram formidáveis, havia uma força inegável nos números. Considere o terceiro Raikage de Komogakuri um poderoso Kage vivo que poderia facilmente suprimir o 8 caudas. Até ele foi eventualmente desgastado até a morte pelo grande número de ninjas de Vagakuri. Portanto, 50 ninjas Meio-Kage não eram o suficiente, longe disso. O corpo precisava crescer para centenas até milhares. Só então ele realmente começaria a tomar forma. Capítulo 120. Se ele não tiver diarreia por 3 dias e noites depois de comer isso, meu nome não é Kushina. Loja do sistema. Yuzuki sentou-se ereto na cadeira e começou a procurar no armazenamento de trocas do sistema. Embora a poção de aprimoramento físico dourada nível 4 anterior mal pudesse elevar um ninja ao nível Meio-Kage, esse era apenas o passo inicial para a classificação. O que ele precisava era pelo menos do pico desse nível de poder de combate. Isso faria jus à reputação do corpo ninja Meio-Kage. Não era nem impossível que ele pudesse criar diretamente um corpo ninja Kage no futuro. No entanto, para avançar para a força de nível Kage, havia apenas 2 métodos, ou treinamento duro e louco, acumulando poder ao longo de anos e anos, subindo lentamente para o verdadeiro nível Kage, ou comprando as poções de aprimoramento de diamante ele mesmo. Mas elas custam 1,5 milhão cada. Até agora, Yuzuki só havia comprado um para Mei. Finalmente seu olhar caiu sobre uma poção de aprimoramento melhor. Poção de aprimoramento físico nível 4 de pico. 50 mil pontos de vilão. Descrição. Após o uso pode aumentar permanentemente a força de um ninja Jonin para o nível de pico Meio-Kage. Se o talento do ninja for extremamente forte, ele pode avançar para o nível Kage logo depois.
50 mil pontos por garrafa? O preço ainda era aceitável para ele. Além disso, o plano inicial de Yuzuki era expandir o atual Kiriambu membros do grupo meio Kage 10 vezes. Ou seja, de 50 ninjas para 500. Todos eles, esses 500 membros do grupo meio Kage, fariam o mundo ninja realmente sentir o que é medo. As 3 nações aliadas de Konoha, Suna e Iva estavam freneticamente estocando seu próprio poder. Quanto a ele, como ele poderia não fazer o mesmo? Então, o poder que ele precisava agarrar tinha que ser ainda maior, ainda mais forte, ainda mais avassalador do que o deles. Quando chegar a hora, Kirigakuri deixará todo mundo ninja saber quem é o verdadeiro chefe. Preciso de 500 meio Kage. Atualmente só tenho mais de 20 milhões. A 50 mil pontos cada só posso trocar por 400 poções. Estimativa aproximada, ainda preciso de 3 milhões de pontos de vilão. Ele sorriu um pouco. Agora, de quem devo pegar? A visão de raio-x de Yuzuki examinava continuamente os cômodos ao redor. No quarto de Mabui, ela estava lidando diligentemente com negócios oficiais. Afinal, sob a pressão dele, ela não ousava afrouxar nem um pouco. E mesmo assim, ela não pararia, porque precisava provar seu valor para ele novamente. Depois de passar por ela, Yuzuki olhou para o quarto de Mikoto. Ela parecia estar tricotando algo no momento. E ela aparentemente já tinha dado a ele um presente de tricô antes também. Esta mulher, o coração dela provavelmente tinha tomado completamente a forma dele. Mikoto era realmente uma mulher muito gentil. Yuzuki sorriu levemente e continuou sua inspeção visual. Seu olhar logo caiu no quarto de Pakura, onde ela estava atualmente tomando banho. Ele parou por alguns segundos, observando meticulosamente antes de prosseguir. Ela tinha se acostumado demais com a situação e não daria a quantidade de pontos que ele realmente desejava. Ele forçou o olhar para outro lugar e continuou sua pesquisa, até finalmente chegar ao quarto de Tsunade. 3 5. 3 5. Ah, perdi de novo. Droga. Shizune, você estava trapaceando? Sentada em frente, Shizune imediatamente respondeu inocentemente, não, Lady Tsunade. Yugao, ao lado delas, levantou a mão em sinal de segurança. Lady Tsunade, posso garantir que a irmã mais velha Shizune não estava trapaceando agora. HMPH. Tsunade bufou levemente e então voltou a sacudir o copo de dados. Depois de observar por um momento, Yuzuki balançou a cabeça. Essa mulher, não importa quando, ela nunca abandona esse hábito. Finalmente, ele voltou sua atenção para o quarto de Kushina. HM? Ela não está aqui? Yuzuki ficou momentaneamente surpreso, então rapidamente examinou os arredores. Ele descobriu a figura ocupada dela na cozinha. Era de fato Kushina, aparentemente contemplando alguma criação culinária duvidosa novamente. Ele levantou uma sobrancelha. Afinal, ele já tinha provado a comida dela antes e quase vomitado. Ele até suspeitou que ela poderia estar secretamente tentando envenená-lo. Yuzuki até conduziu uma investigação especial. Ele descobriu que ela estava de fato usando ingredientes e temperos normais para transformar aqueles ingredientes e temperos deliciosos em uma mistura letal. Até ele teve que admirar o talento peculiar dessa mulher. No entanto, ele ainda estava muito aquém dos pontos de vilão necessários para completar seu 500 corpo ninja meio Kage. Kushina, você finalmente pode cumprir seu papel destinado. Yuzuki sorriu levemente e desta vez, Minato terá alguns pesadelos bem merecidos. Então ele se levantou do assento. Esticando o corpo, ele caminhou propositalmente em direção à cozinha. A cozinha deste andar, embora chamada de cozinha, era na verdade uma suíte de altíssimas especificações e super luxuosa. Você não conseguiria encontrar outra cozinha dessa escala em todo o mundo ninja. Afinal, Yuzuki disse desde o começo, ele queria algo único. Ele queria luxo de ponta. Nesse momento, ele entrou lentamente na cozinha e trancou a porta atrás de si. Não muito longe, Kushina, ocupada no fogão, ouviu o som atrás dela. Ela não pensou muito sobre isso e disse diretamente, é você, irmã Mikoto? Não se preocupe, desta vez minha comida definitivamente ficará boa. Além disso, Kushina estendeu a mão, procurando por algo no suporte de temperos à sua frente. Finalmente, ela encontrou o tempero que queria. Depois de desatarrachar a tampa, ela começou a despejar na panela à sua frente. Yuzuki olhou com os olhos arregalados enquanto mais da metade do tempero da garrafa ia direto para dentro. Isso é mesmo para consumo humano? Ahaha. Desculpe, irmã Mikoto. Eu adicionei muito. Kushina colocou a tampa de volta, então olhou para a panela de ferro enegrecida na frente dela, hehehe. De qualquer forma, isso é para aquele Yuzuki. Desta vez, eu não acredito. Se ele não tiver diarreia por 3 dias e noites depois de comer isso, meu nome não é Kushina. Ela disse cruelmente. Ela não podia esperar para enviar esse veneno para o estômago dele no próximo segundo. Irmã Mikoto, HM? Por que você não está dizendo nada? De repente, ela percebeu que a pessoa que tinha entrado atrás dela não tinha falado nada. Não poderia ser a irmã Mikoto? Era Lady Tsunade? Ou Mabui e os outros? Kushina virou a cabeça e viu Yuzuki a apenas 5 metros de distância dela. As pupilas dela se contraíram de repente. Seu corpo também começou a tremer. Yuzuki, vê você, como você entrou. Ela instintivamente deu 2 passos para trás. Então ela olhou para ele com extrema vigilância. Normalmente Yuzuki nunca entrava na cozinha, então Kushina baixou a guarda, presumindo que era Mikoto quem havia entrado. De repente, ela congelou. Se fosse ele. Ele tinha ouvido tudo o que ela tinha acabado de dizer. O que você queria que eu tivesse? A voz suave de Yuzuki a fez tremer novamente. Oh não, estou encrencada agora. Kushina mordeu o lábio e gaguejou. Mestre, eu estava só brincando. Eu não queria falar mal de você. Eu só. Ela se esforçou para se explicar. Tenho que admitir, isso foi bem divertido, Kushina. Yuzuki se aproximou dela, reprimindo uma risada. Foi bem engraçado ouvir alguém lhe desejar problemas digestivos.
Olhando para a substância preta e grumosa na panela, ele acrescentou, embora eu não duvide da sua habilidade de realizar seus desejos. Ai! O rosto de Kushina ficou vermelho. Ela realmente queria envenená-lo. Se ela pudesse realmente deixá-lo doente com essa mistura, ela ficaria exultante por dias. Quando você se comporta mal, você deve enfrentar as consequências. Yuzuki disse, abaixando a cabeça para olhar para ela com um sorriso. Quais consequências? O coração de Kushina disparou quando ela encontrou seu olhar. Afinal, Mikoto já a havia esclarecido sobre certos tópicos íntimos. Kushina sabia muito bem que tipo de punição ele poderia ter em mente. Ainda assim, ela se agarrou a um resquício de esperança. Sua punição é claro. Yuzuki se inclinou para perto do ouvido dela. Você vai me preparar uma refeição adequada agora. E faça isso com amor, por favor. O quê? Kushina congelou perplexa com a reviravolta inesperada dos acontecimentos. Ela se preparou para o pior, apesar das repetidas garantias de Mikoto de que se render não seria tão ruim, que poderia até melhorar sua vida. Mas o coração de Kushina permaneceu firme em sua recusa. Era assim que ela era. Não significava não, ponto final. Mas as palavras de Yuzuki a pegaram completamente desprevenida. Jogue fora essa bagunça e pegue uma panela nova. Vamos preparar uma refeição decente juntos. Ele disse pendurando seu casaco ninja sobre uma cadeira e arregaçando as mangas, e fazer isso rápido. Ok. Kushina olhou para ele estupefata. Seu comando final a trouxe de volta à realidade, e ela se esforçou para obedecer. Com as mãos ainda tremendo, ela continuou a lançar olhares furtivos para ele, meio convencida de que estava alucinando. Afinal, o cenário que se desenrolava diante dela era mundos distantes do que ela temia que acontecesse. A chave para realçar o sabor de uma cebola é cortá-la em cubos pequenos. Embora cortá-la em tiras possa parecer mais bonito ao fritar, estamos buscando algo diferente aqui. Eu vejo. Yuzuki entregou uma cebola a Kushina, então pegou uma faca próxima e colocou outra cebola na tábua de corte. Observe atentamente. Só vou demonstrar isso uma vez. Ele disse, posicionando a ponta da faca na mesa. Você está prestando atenção? Sim. Kushina assentiu levemente, seus olhos fixos em suas mãos, a voz dele é tão calma. Eu nunca tinha notado isso antes. Segundos depois, Yuzuki colocou a faca de lado, deixando a cebola aparentemente intocada na mesa. Pronto. Agora que você viu, pode fazer o mesmo. Ele disse com um sorriso antes de se virar para pegar outra coisa. Mas ele não fez nada. Que diabos? Kushina estava prestes a protestar mentalmente quando olhou novamente para a cebola e a viu perfeitamente cortada em cubos. Quando chegou a vez dela tentar, tudo o que conseguiu foi uma confusão de olhos marejados que fez Yuzuki ter ataques de riso. Furiosa, ela lavou o rosto, sua raiva fervendo. Jin. Kushina está furiosa, sentindo-se humilhada por sua risada. Parabéns, anfitrião, você ganhou 10.000 pontos de vilão. Vamos, experimente. É uma delícia. Yuzuki disse, oferecendo uma pimenta para Kushina. A pimenta era extremamente picante, mas ele guardou esse detalhe para si. Eu não quero. Vai queimar. Ela protestou, recuando com medo. Ele já tinha rido quando ela chorou mais cedo. E se a pimenta deixasse o rosto dela vermelho? Ele se dobraria de tanto rir. Ela não suportou tamanha humilhação. Para provar que não estou mentindo. Yuzuki disse, colocando a pimenta inteira na boca. Depois de engolir, ele continuou casualmente, viu? Não arde nem um pouco. Realmente não queima. Mas e se? Kushina estudou seu rosto, não notando sinais de desconforto, e decidiu tentar. Mal sabia ela que o corpo gelado de Yuzuki tornava tais especiarias ineficazes. Para ela, com a constituição de uma mulher comum, no entanto. Isso queima! Isso queima! Seus gritos ecoaram pela cozinha enquanto Yuzuki a observava enxaguar a boca freneticamente na pia. Embora ele quisesse desesperadamente rir, ele se limitou a uma risada leve. Haha, muito bom. Suportando o olhar irritado dela, ele levantou as mãos. Eu tive que fazer isso. Ouvi dizer que você gosta de pregar peças então. Ele usou o próprio truque dela contra ela. Depois de alguns momentos de sofrimento, ele lhe entregou um copo de leite. Ela bebeu sem hesitar, nem mesmo considerando que poderia ser outra brincadeira. Estrondo. Batendo o copo na pia, ela olhou para ele com raiva. Como pude cair nessa? Jin. Kushina quer estrangular você agora por fazê-la comer uma pimenta extremamente picante. Parabéns, anfitrião, você ganhou 20.000 pontos de vilão. Após cerca de 2 horas de cozimento, Yuzuki empregou vários truques para enganar Kushina na cozinha enquanto simultaneamente preparava uma refeição que desejava. Jin. Kushina está completamente irritada com suas brincadeiras e jura um dia matá-lo com as dela. Parabéns, anfitrião, você ganhou 20.000 pontos de vilão. Depois que terminaram de comer, Kushina ficou na pia lavando pratos, seu olhar ocasionalmente se voltando para Yuzuki. Embora relutante em admitir, ela achou que passar tempo com ele era menos infernal do que o previsto. Ela esperava cair em um poço de desespero, mas eles apenas cozinharam juntos. Em comparação, não foi tão ruim. As palavras de Mikoto ecoaram em sua mente. Para sua descrença, ela se lembrou de sua amiga descrevendo como Yuzuki não era realmente um homem mau, revelando sua verdadeira natureza em momentos íntimos. Que talvez sua fachada bruta protegesse o que mais importava para ele. Ou talvez ele seja apenas mau, e esta seja sua verdadeira face. Ela refletiu, ainda em conflito. Afinal, ela se lembrava vividamente de tudo que havia suportado até agora. Enquanto esses pensamentos giravam em sua mente, um braço apareceu de repente ao lado de sua cabeça, assustando-a. Quando ela tentou recuar, colidiu com um corpo sólido. Yuzuki. Kushina se virou, encontrando-se cara a cara com o olhar dele, mais vibrante e intenso do que ela já tinha visto. Os olhos dele pareciam devorá-la. Oh, o que você está fazendo? Ei!
Os lábios de Yuzuki se curvaram em um sorriso malicioso enquanto ele falava deliberadamente: você é uma mulher fascinante, Kushina. Aquele cabelo ruivo encantador, uma personalidade explosiva que pode ser cativante às vezes, e uma vontade inquebrável. Verdadeiramente esplêndida. O que você está dizendo? Kushina tentou recuar, mas não encontrou escapatória. Ela só conseguia encarar seus penetrantes olhos azuis. Você já imaginou sua vida sendo diferente? Em outra realidade? O olhar dele permaneceu no cabelo dela, despertando memórias da simulação. Diferente? Por favor, mestre, não. Ela tentou falar mais, mas o inevitável se aproximava. Com ele tão perto, seus lábios estavam a um suspiro de distância. Ele reivindicou a boca dela sem pedir, movido pelo desejo. Ele beijaria Kushina aqui e agora, e faria muito mais. Ela agarrou as roupas dele, lutando para afastá-lo. Mas seus esforços apenas enrugaram o tecido. Sua força nunca seria suficiente, nem agora, nem nunca. Seu bastardo. Juro que vou te matar quando eu... Os olhos dela se arregalaram quando a língua dele invadiu sua boca. Esse provou ser um dos seus erros. Uma luz roxa brilhou em seus olhos, mergulhando-a em um estado entre a vigília e a ilusão. Na realidade, ela sentiu o beijo de Yuzuki se intensificar. Em sua mente ela vislumbrou uma vida alternativa, um casamento, 8 crianças brincando por perto, ela mesma o beijando, o marido. Ela parecia estar afundando nessa realidade desconhecida. De repente, tudo parou. Ela voltou ao presente, beijando um homem que não era seu namorado. Kushina o empurrou para longe e ele permitiu. Eles se separaram. Não. Kushina gritou com os olhos marejados: por favor, Yuzuki. Eu sei o que e em quem você está pensando. Yuzuki disse, olhando nos olhos dela enquanto se aproximava novamente. Ele gentilmente enxugou uma lágrima da bochecha dela. Mas eu quero te mostrar que você não precisa se preocupar com isso. Por favor. Ignorando seu apelo, Yuzuki capturou seus lábios mais uma vez. Kushina continuou a resistir, mas parecia inútil. Seu pior pesadelo havia se tornado realidade. Conforme eles se aproximavam do sofá, lágrimas caíram e roupas foram tiradas antes que uma gota de sangue fosse derramada. Para Kushina, um novo mundo estava prestes a se revelar.